Bom, pessoal, então, primeiramente, bom dia a todos. Quem vos fala é Renan Ribeiro, eu sou professor do curso de licenciatura em Química da UENG Divinópolis. Esse é o projeto WebKim. Para quem já conhece, já está bastante acostumado com nossos eventos digitais, mas para quem está chegando agora, está vindo aqui pela primeira vez, sejam todos bem-vindos. Esse é um evento de extensão do curso de licenciatura em Química. Nosso objetivo é conectar o corpo docente da UENG Divinópolis, do curso de licenciatura em Química, com toda a comunidade, primeiro, né, do ponto de vista local, em Divinópolis, e, por que não, regional e até mesmo nacional, porque sempre recebemos inscritos de vários estados do Brasil. E a gente fica muito feliz com essa participação. Hoje, nós teremos a palestra da Fernanda Araque, uma perita que vai trazer para a gente muita informação interessante sobre uma área que os nossos estudantes gostam tanto, têm tanto interesse para atuar do ponto de vista profissional. Então, eu fiquei muito contente quando a Patrícia sugeriu o seu nome, sugeriu esse tema, que eu sabia que todos os alunos gostariam. Nós recebemos um grande número de inscritos para participar desse sábado, estamos muito felizes com toda essa participação, com todo esse engajamento do público. Eu vou fazer uma breve apresentação da Fernanda e aí a gente começa, de fato, a apresentação de hoje. Então, a Fernanda ela possui graduação em Engenharia Química pelo Centro Universitário de Belo Horizonte, e mestrado em Trabalho, Saúde e Ambiente pela Fundacentro. Além disso, possui pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho pela Faculdade de Engenharia de Minas Gerais, MBA em Gestão Integrada de Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança do Trabalho pelo Centro Universitário Belo Horizonte e pós-graduação em Ciências Forenses pela Faculdade Oswaldo Cruz. Ela atua como perita judicial do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Belo Horizonte e arredores, desde 2014, em perícias de insalubridade, periculosidade, PPP, acidentes de trabalho e condições ambientais de trabalho. Então, Fernanda, eu gostaria primeiro de agradecer você pelo aceite do convite, por se disponibilizar em estar aqui conosco no sábado, compartilhando um pouco da sua experiência profissional e de todo o seu conhecimento. Para a gente é um prazer muito grande. Então, em nome de todos os professores do curso, meu muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Renan. Bom dia, todo mundo. Queria agradecer aí, professor Renan, professora Patrícia, pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, mas eu também estou nervosa, gente. Vocês me dão um descontinho. Professor Renan já fez aí minha apresentação e tal, e assim, é um pouco engraçado, eu lembro assim, eu fiz faculdade com a professora Patrícia, né? Nós duas fizemos engenharia química juntas, e aí eu lembro dos primeiros dias de aula, que todo mundo se apresenta e pergunta assim, né? Ah, por que você está fazendo engenharia química e tal? E eu lembro que eu sempre falava, eu estou fazendo engenharia química porque eu vou fazer pós-graduação na área de engenharia de segurança. Então, assim, o meu objetivo desde quando eu entrei na faculdade era trabalhar nessa área. E, assim, o curioso é que vários colegas que nunca tinham pensado, assim, de entrar para a área de segurança, depois que entraram no mercado de trabalho, começaram a ver o dia a dia ali do engenheiro químico mesmo e tal, fizeram a especialização na área. Então, assim, a maioria dos cursos tem um módulo só, né, de engenharia de segurança. E a gente geralmente não dá muita importância para ele. Mas quando a gente acaba formando, a gente ingressa no mercado de trabalho, a gente percebe que é uma área que movimenta o setor econômico muito grande no país. E aí, queria falar um pouquinho para vocês hoje do setor de perícia, que, de certa forma, é um pouco obscuro, assim, as pessoas não têm muito conhecimento, não têm muito acesso. Então, assim, vocês fiquem à vontade para fazer perguntas, tanto da questão técnica mesmo, que eu vou abordar um pouco, mas da questão de como que funciona a perícia e tal, para a gente poder fazer uma troca de conhecimento legal, tá bom? Você vai compartilhar, Renan? Sim, vou iniciar o compartilhamento agora, e aí eu vou mutar e desabilitar o meu vídeo, e qualquer coisa, você vai pedindo para passar, eu vou passando aqui para você, tá bom? Ok, eu só vou abrir o outro computador aqui, para eu conseguir me ver. Um minutinho só, gente, não, por tranquilo, favor. sem pressa. Aqui. Ok. Você pode passar, Renan, por gentileza.
E, gente, eu falo um pouquinho demais, então, assim, se eu me perder aí no tempo, vocês vão me dando uns toques, tá bom? Tranquilo, Pode Fernanda. passar pro slide. É porque eu empolgo, é tanta coisa assim que a gente, um assunto vai puxando o outro, e aí quando você vê, você tá excedendo o tempo, né? Então, Só assim, o professor perguntar, Renan já falou um pouquinho da minha formação. tá Oi, passando para você o slide normal? tô vendo o slide. Beleza, perfeito. Eu não tô me vendo assim na tela, mas não tem problema não. Aí eu dou uma acompanhada aqui do computador de lado. Tá ótimo. Tá tranquilo. Aí na minha apresentação, né, a questão da minha formação, eu basicamente estudei segurança do trabalho a minha vida toda. E assim, Freud explica por que que eu quis entrar nessa área, porque é a área do meu pai, eu sempre gostei muito, desde pequenininha que queria ser engenheira. Então, assim, estou desde os 16 anos na área, estudando segurança do trabalho, todas as minhas especializações foram nessa área, e hoje uma das minhas frentes de trabalho é a perícia judicial. Pode passar, Renan, por favor. Para a gente entender um pouquinho do que é a perícia, a gente tem que passar a fazer uma contextualização aí do cenário da legislação de saúde e segurança do trabalho no país. Eu não sei se o pessoal que está participando aí conhece da área, então assim, eu vou falar bem do básico e tal, e aí se vocês tiverem dúvida ou quiser que aprofundem em alguma coisa específica, podem ir me dando um toque aí que a gente vai direcionando conforme a necessidade de vocês, tá? Existe uma legislação de saúde e segurança do trabalho no país, que ela está regulamentada, né? A gente tem a CLT, que é a lei, a Consolidação das Leis de Trabalho, mas a CLT ela foi regulamentada na portaria 3.214/78. Então, assim, todas as empresas têm que seguir, todas as empresas que possuem funcionários registrados pela CLT, elas têm que seguir as normas regulamentadoras que estão nessa portaria. Então, assim, quem quiser pesquisar, conhecer mais a fundo também, só jogar no Google aí, portaria 3.214/78, e vai aparecer aí mais de 30 normas regulamentadoras que são direcionadas para alguns setores específicos de atividades específicas do país. Na questão da perícia, a gente vai focar muito na NR9, que ela trata do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que é o PPRA, que é um programa obrigatório que toda empresa tem que fazer para reconhecer, antecipar, avaliar e controlar os riscos ocupacionais, né? Então, assim, a NR9 ela vem explicando como que esse programa funciona, que na verdade é o Programa de Gestão de Segurança, né? Para que a gente garanta aí a saúde e a segurança dos trabalhadores. Com relação à perícia também, a gente fala muito de NR15, que trata de atividades insalubres, que são as atividades que têm o potencial de causar doença ao trabalhador. E a gente também vai falar da NR16, que trata de periculosidade, que são as condições de trabalho que podem causar risco à vida do trabalhador. Então, podem gerar acidentes. Fernanda, todas as situações que causam risco à vida do trabalhador estão na norma? Não. Todas as questões que têm potencial de causar dano à saúde do trabalhador estão na norma? Não. Então, assim, a gente tem que separar. É complicado isso, essa questão. O negócio da perícia que é mais complexo porque a gente tem a parte técnica, que é ciência. No caso da engenharia, 1 mais 1 é 2, acabou, não tem meio termo. Só que a gente tem a parte jurídica, que aí já é algo mais subjetivo, que é a interpretação. Então, assim, e a gente também tem muita questão política envolvida na questão de saúde e segurança do trabalho. Então, assim, essa legislação ela é um pouco controversa porque ela parte dos segmentos mais atuantes de trabalhadores no país. Então, assim, quando a gente fala de agentes químicos, que é algo muito polêmico, essa norma é de 1978. E a gente para pensar em quantos agentes químicos não surgem diariamente e quantos não surgiram desde 1978. E na norma só tem até 1978. Então, assim, eu posso chegar numa empresa para fazer uma perícia e ter um agente que está na norma e que ele causa dano à saúde e fazer a avaliação daquele agente. Mas eu posso chegar numa empresa e ver um agente que causa dano à saúde que ele não está na norma. Se ele não está na norma, eu, como perita, não posso avaliá-lo. Mas a equipe de segurança do trabalho que faz a gestão daquela empresa, ela tem a obrigação de avaliar. Porque, assim, a gente tem que separar essa questão, né? De até onde a gente está amparado pela lei, né? E até onde são as obrigações legais da empresa. Então, são coisas distintas.
O que é importante para as pessoas que estão ingressando na área de química, na área de engenharia química, é saber que existe assim, não são muitos profissionais especializados na área de química. E química, de certa forma, é complexo, né, gente? Quem nunca falou que fazia química e a pessoa falou assim, isso é doido. Então, assim, nem todo mundo gosta, nem todo mundo entende. A gente tem que pensar no seguinte: quando a gente está desenvolvendo um produto novo, geralmente a gente pensa na aplicabilidade daquele produto, né? Ah, eu vou desenvolver um material novo, eu quero saber economicamente o que ele traz de benefício para a economia, para o mercado e tal. Muitas vezes, esse avanço da ciência, ele vem carregado de um preço que a gente paga, que é a vida do trabalhador. Então, assim, ao longo da história, a gente teve vários tipos de agentes químicos, ou de outras situações mesmo, que eram degradantes à saúde do trabalhador, e que poderiam ou não justificar o uso daquela substância naquele mercado, né? Então, assim, nós como químicos, engenheiros químicos, a gente tem que trabalhar nesse sentido. Eu quero um melhor produto, eu quero usar esse tipo de substância no meu processo, mas assim, até que ponto isso oferece risco para a saúde? Até que ponto eu posso causar um acidente com isso? Porque a gente tem que preservar não somente a vida do trabalhador, né, da pessoa que teoricamente está ali, ela é leiga, né, não conhece do processo, mas a gente tem que preservar a nossa própria vida também. E assim, todas as outras responsabilidades legais, né, do consumidor e tal. Então, assim, a legislação de segurança é um pouco. Ela é simples, mas ela é controversa. Então, de certa forma, ela se torna um pouco complexa. Não sei se eu consegui explicar. E, assim, quem que é o perito, né? Quando a gente fala de perícia, as pessoas ficam assim, quem que é o perito? Quando ou a empresa ou o trabalhador se sentem prejudicados nessa relação de trabalho, eles podem recorrer à Justiça do Trabalho para reaver uma reparação ou para resolver essa questão, né? Então, assim, move-se uma ação trabalhista, então, assim, as partes, né, uma das partes entra com uma ação na Justiça do Trabalho, falando, eu me sinto prejudicado nisso. E aí o juiz, ele precisa avaliar se de fato aquela pessoa tem o direito ou não tem o direito daquilo que ele está pleiteando. Na questão dos agentes químicos, a gente pode ter perícias de insalubridade, que é, por exemplo, o trabalhador entra na justiça alegando que ele trabalhava exposto a um risco químico que tinha potencial de causar dano na saúde dele. A gente pode ter perícia de periculosidade, que é quando o trabalhador, por exemplo, alega que ele trabalhava exposto, vamos focar nos agentes químicos, né? Existem outros agentes físicos, biológicos, que entram nisso, mas a gente vai focar nos químicos. Que ele alega que ele estava exposto a um agente químico que poderia causar um dano à vida dele, que se tivesse um acidente ele poderia morrer. A gente pode ter perícias de acidentes de trabalho, por exemplo, a pessoa que trabalhava com agente químico e aí, de certa forma, aconteceu alguma coisa que ela teve um acidente, por exemplo, sofreu uma queimadura ou qualquer tipo de acidente mesmo, né? Algumas situações, a gente pode ter a perícia de PPP, né, que algumas situações, o PPP, ele é o perfil profissiográfico previdenciário. Algumas situações de trabalho, elas garantem ao trabalhador o direito, um coeficiente, né? Se ele tinha que trabalhar, por exemplo, 30 anos, ele vai trabalhar menos para poder aposentar. Então, assim, às vezes a gente faz essa perícia para retificar essa documentação do PPP. A empresa emitiu um PPP que o trabalhador não concorda. Aí a gente tem que ir lá na empresa e ver as condições para ver se aquele documento está certo para ele poder requerer aposentadoria especial. Então, assim, existem vários tipos de perícia, vários campos de aplicação, com vários agentes envolvidos, e cada perícia é um caso à parte. Assim, muitas perícias se repetem, mas se a gente chega com aquele pressuposto de que eu já sei tudo o que acontece ali, às vezes eu posso perder um detalhe ou outro que faz a diferença naquele caso. Então, assim, toda perícia ela é específica para aquele caso que está sendo avaliado, para aquele reclamante, naquela empresa, para aquela situação, né? E como a perícia é matéria técnica, o juiz ele é formado na área de direito, ele fez concurso e tal, então, assim, ele é da área jurídica. Por ser uma matéria técnica, quem tem que fazer a perícia é o profissional de saúde e segurança do trabalho. E isso está no CPC, que é o Código de Processo Civil. E no CPC a gente não somente tem essas atribuições, né, de como funciona a perícia, como deve
ter feito a perícia, no sentido, por exemplo, o perito, por exemplo, ele é vedado de ultrapassar o limite dele. Então, assim, ele não pode emitir opinião pessoal, ele não pode fazer aquilo que não foi determinado. Por exemplo, se eu chego numa empresa e o juiz me mandou fazer insalubridade, e eu chego lá e vejo que tem periculosidade, eu não posso falar nada. Eu tenho que fazer somente aquilo que me foi determinado. Então, assim, existe todo um código, uma legislação que fala das atribuições do perito e de como que o processo funciona. Então, quem quiser, tiver curiosidade aí para conhecer também, só pesquisar a respeito do CPC, que vai ter todas essas informações. Alguém tem dúvida, quer falar alguma coisa? Senão a gente pode continuar. Pode passar, professor, por favor. Isso. Então, assim, a maior parte das perícias, elas são de insalubridade. Quando a gente fala de insalubridade, a gente está falando da norma regulamentadora 15, que são os riscos ocupacionais que podem causar uma doença ocupacional. E aí a gente tem os riscos físicos, os riscos químicos e os riscos biológicos. Riscos físicos, por exemplo, a exposição a ruído, calor, vibrações, radiações, umidade, frio. Então, assim, existem esses agentes relacionados ao NR15. Riscos biológicos. Os riscos biológicos, a gente tem, por exemplo, atividades realizadas em estabelecimentos de saúde, coleta e industrialização de lixo urbano. Então, assim, são algumas atividades com exposição ao trabalhador a risco biológico. E a gente tem também os riscos químicos, que é o nosso foco aqui. Riscos químicos, a gente vai ter os quantitativos e os qualitativos. Esqueci de falar aqui, ó, os graus de insalubridade, né? Quando o trabalhador ele está exposto a uma atividade insalubre, essa atividade ela pode ser classificada em grau mínimo, médio ou máximo. O grau mínimo confere para o trabalhador um adicional de 10% do salário mínimo, o grau médio 20% e o grau máximo de 40%. Então, assim, do que ou qual atividade ele exerce ou a que ele está exposto, ele vai ter direito a esse adicional de salário, que no caso de insalubridade é sobre o salário mínimo. Os agentes insalubres, né? Nós temos os qualitativos e os quantitativos. Os quantitativos são os que a norma estabelece limite de tolerância. Então, assim, a gente tem que medir e comparar com o limite para saber se tem ou se não tem exposição insalubre. Já os qualitativos, a avaliação é feita por inspeção no local de trabalho. Então, a gente tem que estar muito atento aos tipos de via de entrada do agente químico no organismo, porque eles podem adentrar tanto por via respiratória, quanto por via dérmica, ou às vezes até por via oral. Geralmente é mais questão de contaminação, de acidente, ou, por exemplo, procedimentos que não deveriam ser feitos. Um exemplo clássico é fazer chupeta de óleo diesel, que a gente encontra muito em perícia. Chupeta é enfiar a mangueira lá no tanque, dar aquela sugadinha e para transferir um líquido para o outro, né? Ali a pessoa corre o risco de ingerir o óleo, que é um agente químico e que pode causar um dano para a saúde. Então, assim, as maiores vias de entrada, respiratória e dérmica. Nós temos os riscos químicos nos anexos 11, 12 e 13, sendo que o anexo 11 da NR15 ele trata de agentes químicos quantitativos, o anexo 12 de poeiras minerais, que também são quantitativos, e o anexo 13 de agentes químicos qualitativos. Quando a gente vai olhar o anexo 13 ele fala para excluir desse anexo as substâncias que estão enquadradas nos outros anexos, 11 e 12. Então, quando a gente vai fazer essa avaliação também, a gente tem que estar muito atento aonde que a gente vai enquadrar, a gente fala enquadrar assim, onde a gente vai colocar na norma, né? É enquadrar mesmo, enquadrar na norma o agente que a gente está fazendo a avaliação. Eu vi que tem umas perguntas aí, vocês podem... Fernanda, podemos fazer de duas formas. Se você quiser, eu posso ir fazendo as perguntas para você agora, ou a gente deixa para o final e depois eu seleciono e faço todas. O que você preferir.
Então, acho que a gente pode fazer no intercalado, Tá no ótimo. sentido de que, para meio que não perder, para eu entrar em outro assunto, porque os assuntos de perícia, eu falei, né? Eu falo muito. Então, assim, tem assunto, eu converso de perícia o dia inteiro com todo mundo, eu só sei falar de perícia. Então, assim, vamos ficar aqui com muitos assuntos distintos, sabe? Que aí a gente pode acabar perdendo acho que a gente pode ir fazendo intercalado. Se quiser fazer as Tranquilo. perguntas, eu até prefiro. Eu consigo acompanhar daqui, vou te falando então. O Ok. Silas, obrigado, Silas, pela participação. Ele perguntou: trabalhar produzindo álcool 96 ou 70 e invasando deveria receber insalubridade? Ele pergunta também se cloro 12%, trabalhar com cloro 12%, também deveria receber insalubridade. Então, vamos lá. Gente, o cloro e o álcool eu vou conseguir responder assim de cabeça, porque são agentes químicos comuns, mas vai ter coisa que às vezes vocês vão me perguntar que eu vou falar assim, olha, eu vou pesquisar e vou te mandar depois por e-mail. Porque, assim, como são muitos agentes químicos, de cabeça eu não sei todos, mas vamos lá. Cloro e álcool, os dois estão relacionados no anexo 11 da NR15, são quantitativos. Então, o que acontece? Por eles serem quantitativos, eu tenho que medir. Não é a condição. Por exemplo, se cloro e álcool estivessem no anexo 13, bastava eu constatar a atividade para eu caracterizar essa insalubridade. Mas como eles são quantitativos, eles estão no anexo 11, eu tenho que medir. Por quê? Às vezes eu estou produzindo o álcool e eu tenho um sistema de exaustão muito eficiente. Às vezes, a posição que eu coloco o trabalhador em relação ao meu processo, ele não está exposto aos riscos, né, aos vapores orgânicos do álcool. Então, assim, depende. Vai ser insalubre se eu for lá, avaliar a condição de trabalho da pessoa, ver onde o trabalhador fica, fazer a medição, mandar para o laboratório analisar, eu fazer os cálculos e ver que deu acima do limite de tolerância. A mesma coisa para o cloro. Então, assim, os dois não são absorvidos pela pele, eles são somente absorvidos pela via respiratória. Então, assim, nesse caso, teria que ir no local, fazer a medição e comparar com o limite de tolerância da norma. Uma coisa que acontece muito nas medições de perícia, que é comum, o pessoal mede as coisas aleatoriamente. Tipo assim, pega, porque a gente tem uma bomba que chama bomba gravimétrica, né? Ela simula o aparelho de respiração do ser humano, né? E aí a gente tem os tipos de filtros certos para cada atividade. Isso daí é uma coisa que eu vivo encontrando erro, porque assim, quando a gente faz a perícia, se eu vou explicar um pouquinho mais para frente, a gente pede a prova documental. Então, assim, além de eu ir no local de trabalho e fazer a minha avaliação como perita, eu vou conferir o que a empresa fez. E é muito comum a gente encontrar erro em documentação de empresa. Um dos erros mais comuns é fazer medição com filtro errado. A pessoa, ao invés de ir no laboratório e perguntar qual método de análise você usa para fazer análise do elemento químico X. Porque, assim, existem vários tipos de equipamento que fazem essas leituras e fazem essas análises. Dependendo do equipamento que vai fazer a leitura da amostra, você tem um método de coleta diferente. Então, assim, é muito fácil derrubar documento de empresa encontrando erros nos procedimentos de medição. Então, tem gente que faz a medição com um método que não é adequado para o tipo de análise, tem gente que usa filtro errado, tem gente que não coleta a vazão mínima necessária. São vários detalhes de amostragem que a gente precisa conhecer para fazer um trabalho confiável, né? Então, assim, nesse caso dessa questão aí de álcool e de cloro, teria que ver o ambiente de trabalho, se possui ventilação, o método de trabalho, quantidade que é feita, porque, assim, tem que ver a questão, né? Não só da volatilidade, mas da dispersão desse elemento químico no ambiente. Então, para esse caso aí, por os dois estarem no anexo 11, tem que medir. Não tem como eu te falar se é insalubre ou não. E eu lembrei de outra coisa. Trabalhador, geralmente, porque, assim, nós que somos da área da química, a gente, teoricamente, a gente tem o conhecimento do elemento que a gente está trabalhando ali. Mas o trabalhador, quando a gente fala com chão de fábrica, por exemplo, o trabalhador não tem conhecimento. A gente tem que partir do ponto que ele é leigo. É leigo e o advogado, o juiz é leigo. Então, assim, eles não conhecem da parte técnica. Às vezes, você chega na perícia e pergunta com que você trabalhava? Eu trabalhava com álcool. Ok. Só que nós, químicos, sabemos que existe uma variedade enorme de álcool.
E aí você tem que ir lá conferir que tipo de álcool que é. O cara trabalha com álcool etílico só pela via respiratória. Ok, foi que ele recebia a máscara. Beleza. E aí eu tô falando beleza, mas assim, tem toda uma análise para saber se a máscara era adequada, se era trocada de período, se era correto. Mas vai que você chega na área e era álcool isopropílico. Ele tem proteção só de máscara. Nada, paramos de te ouvir. Negativa, por quê? Aí, voltou. Voltou? Onde que parou? Você estava falando do isopropílico. Isso, porque assim, o anexo 11, ele é quantitativo para absorção por via respiratória. Mas existe uma coluna nos agentes químicos que falam os agentes que são absorvidos pela pele. Então, se o trabalhador fala que trabalhava com álcool, eu não posso assumir que seja álcool 70. E, tipo, não posso, eu tenho que ir lá conferir qual era o álcool que ele trabalhava. Por quê? No caso de um álcool isopropílico, ele é absorvido pela pele. E aí, neste caso, se não houver a proteção adequada, se ele não usar luva, se ele não usar um creme de proteção, se ele não usar qualquer coisa que impeça o contato com a pele, eu posso caracterizar de forma qualitativa pelo anexo que é quantitativo. Não sei se deu para entender. Deu sim. Até aproveitar que tem outras duas. Então, tem uma série de perguntas aqui, eu vou te passando, mas duas perguntas, uma da Thaís e uma da Nayali, são nesse sentido de insalubridade e periculosidade. Elas perguntam, em locais onde existe o risco de vazamento de monóxido de carbono, se o trabalhador deveria se enquadrar com periculosidade e insalubridade, e depois se o fato da empresa oferecer, né, ou fornecer EPI e EPC, exclui o direito do trabalhador receber o adicional de insalubridade. Então, monóxido de carbono, acredito que está no anexo 11, que é quantitativo. E ele é asfixiante, né? Eu estou chutando, gente. Eu acredito que é, não estou certa. Posso estar errada, mas eu acredito que é. A característica dos asfixiantes, né? O nosso organismo tende a preferir essas substâncias do que o oxigênio. Então, quando a gente está no ambiente com presença de monóxido de carbono, o nosso organismo vai preferir e a gente vai morrer asfixiado por falta de oxigênio no sangue. Tem que ser monitorado, no sentido de que não é periculoso, ele é agente de insalubridade porque ele está na NR15. Quando a gente chegar nos agentes de periculosidade, os únicos agentes químicos que conferem periculosidade são explosivos e inflamáveis. E aí a gente vai falar deles daqui a pouquinho. Caso do monóxido de carbono, tem que medir a quantidade, porque ele é quantitativo, está no anexo 11. Aí tem que ver a questão do limite de tolerância, que eu não sei de cabeça. E se a condição estiver fora do que é previsto, então tem a condição de insalubridade. Mas o problema ali é que, por ele ser asfixiante, é um risco muito grande do trabalhador ficar sem oxigênio e morrer. Então, assim, não é comum que em atividades que envolvam exposição ao monóxido de carbono não sejam controladas. Porque, assim, o que a gente vê muito nas perícias, né? A maioria das empresas que trabalham com produtos químicos, por exemplo, as empresas que têm muito produto químico, outro dia eu fiz uma perícia que eu analisei 190 físicas. Foi assim, maçante, sabe quando eu falo de gente que no dia eu estava cansada de analisar física. Mas assim, quando tem muito produto químico, geralmente o processo deles é controlado. Então, assim, não é comum atividades que tem um grande risco de matar o trabalhador delas serem realizadas sem monitoramento. Com relação à questão de interromper a adicional de salubridade, pela lei, quando a condição de risco ela é cessada, interrompe o pagamento do adicional, só de insalubridade. A insalubridade ela pode ser eliminada, ela pode ser neutralizada. Eliminada tem mais um termo. Eliminada alguma coisa e neutralizada. E como que a gente elimina, por exemplo, insalubridade? Se eu uso um agente químico que é muito agressivo, mas eu descubro um outro agente químico que eu posso substituir no meu processo e vai me dar o mesmo resultado no meu produto final. Eu elimino, então eu tiro aquele agente de risco do meu processo. Quando eu neutralizo, por exemplo, eu faço... A gente tem ordem também de medida de controle, né? Primeiro a gente tem que atuar na fonte para depois atuar no trabalhador. Ou então eu ponho um sistema de ventilação.
Então, um sistema de exaustão aí eficiente. Então, eu um, tenho o agente químico sendo gerado, mas eu tenho um sistema que puxa esse agente químico para fora e o meu respirador não, meu trabalhador não respira esse agente. Então, ali eu estou minimizando a exposição, né? E eu também posso estar direto no trabalhador. Quando na verdade, primeiramente, eu tenho que comprovar que eu tentei tudo antes. Que eu tentei trocar o meu agente, não deu. Que eu tentei botar alguma coisa para tirar ele do ambiente, não deu. E aí sim eu posso atuar diretamente no trabalhador que colocou no equipamento de proteção. E aí o equipamento de proteção, a gente fala da NR6, que ela fala dos EPIs, ela tem uma série de restrições, uma série de exigências que têm que ser cumpridas para eu garantir que aquele EPI está sendo eficaz. E aí, por exemplo, uma delas é substituir periodicamente. Não existe nenhuma norma que fala para tal atividade tem que ser substituído de tanto tempo. Então, o perito também tem que ter conhecimento para chegar lá, ver o tipo de atividade, ver se tem exposição e ver se as medidas de controle que a empresa está tomando são eficientes para proteger o trabalhador. E assim, eu estou falando mais da parte de questão da engenharia e tal, mas existem outros programas médicos que fazem o monitoramento biológico desse trabalhador, que são os exames, né, periódicos, adicionais, de mudança de função. E quando o trabalhador faz esses exames, é possível monitorar no corpo dele se estão ocorrendo efeitos biológicos do contato com aquele agente químico. Então, assim, eu não sei se eu respondi a pergunta do monóxido. Eu acredito que sim. Do monóxido eu tenho que confirmar, mas assim, depois, como eu não sei de cor, não tenho muita certeza, depois eu posso confirmar na norma e qualquer coisa posso mandar por e-mail ou postar, alguma coisa assim, e aí vocês me cobrem. Tá bom? Tá ótimo. O Tiago fez uma pergunta, Ótimo. na verdade, Tiago Moura. Obrigado, Tiago, pela participação. Duas perguntas bem técnicas, mas eu achei bastante interessante. Fernanda, durante uma Vamos lá. perícia, se for identificada uma substância que seja potencialmente insalubre, quantitativo, e a empresa não submeteu os laudos no PJE, e o perito não está com o tipo de amostrador requerido para análise do agente, neste caso, qual seria a conduta que ele deveria ter, né, no caso, na análise? Então, nós somos os olhos do juiz, né? Então, assim, Fernanda, eu vou falar da minha postura como perita. Se eu não tenho certeza do que eu estou fazendo, nesse caso, eu cheguei lá para fazer a medição, eu vi uma coisa que está na norma, mas eu não estou preparada para aquilo. Primeiro, ele falou da questão de juntar os documentos no PJE. Perito não confia em documento, para começo de história. Não fui eu que fiz, eu não confio. Por quê? Eu até comentei, né? Tem muito documento que é feito errado. Ou porque a pessoa fez a amostragem errada, ou porque ela selecionou o método de análise errado, ou porque ela não coletou o tempo suficiente, ou porque ela coletou numa situação atípica. A gente tem que avaliar, não é a pior condição, nem a melhor condição, a gente tem que avaliar o dia a dia ali, que é o mais ou menos o que acontece, né? Então, assim, a empresa tem os documentos e ela juntou nos autos. Beleza, eu como perita vou olhar, mas não necessariamente eu vou confiar. Já aconteceu várias vezes, por exemplo, não com relação a agentes químicos, mas, por exemplo, ruído. Eu bater o olho no documento, o ruído está muito abaixo, na hora que eu piso no lugar, escuta aquele barulhão, eu falo assim, não, gente, isso aqui está errado. E na hora que vai medir, está errado. Então, assim, primeira coisa, perito não confia cegamente no documento. Por quê? Porque não foi você que fez. Se não foi você que fez, você não posiciona a reta. É bem simples assim, né? Mas o que acontece? A gente quer fornecer para o juiz o elemento técnico mais confiável daquela situação. Se eu chego num local e vejo alguma coisa e eu não tenho como medir, eu volto para casa, mando uma petição para o juiz e falo, doutor juiz, o senhor me deu 10 dias para fazer o laudo, mas eu vou precisar de 20. Por quê? Porque eu cheguei na empresa e eu vi que precisa fazer a análise tal, eu vou demorar tantos dias para alocar o equipamento, pegar o filtro, mandar para o laboratório, fazer a análise e emitir o laudo. O juiz, nesse caso, ele é muito solícito nesse sentido, porque ele deseja um trabalho técnico. Então, se eu consigo fazer dentro do prazo que ele deu, beleza, eu vou me programar para isso. Mas, eventualmente, acontece sim da gente pedir, da gente precisar de mais tempo, ou de precisar de uma situação específica. Às vezes precisa viajar.
Por exemplo, tem muito caso aqui em Belo Horizonte que nós trabalhamos nas Minas Gerais, né? A gente tem muita mineradora. E mineradora, às vezes, 2 horas e meia de distância, 3 horas. E aí, por exemplo, eu tenho que fazer uma perícia numa mineradora em Mariana. Para aquela perícia, eu vou ter que me programar um dia de trabalho, porque eu vou sair de manhã, vou chegar lá quase na hora do almoço, eu tenho que fazer a perícia e vir embora. Então, assim, às vezes eu não consigo encaixar na agenda. Então, aí a gente entra em competição, sempre existe essa comunicação entre o perito. Quando eu falo juiz, é toda a equipe que trabalha com o juiz, né? Entre o perito e o fórum, para que o trabalho do perito seja viabilizado. Inclusive, é muito comum, porque o que acontece? A gente tem muita empresa que faz tudo certinho. Então, você chega lá e fala, eu quero isso, e eles vão trazendo tudo e mandam os documentos e manda para o seu e-mail na hora. Então, assim, essa perícia é mais fácil. Só que tem empresa que quer esconder a todo custo que está errado. E aí, isso é muito comum. Quando a gente percebe essa dificuldade também, a gente faz essa comunicação e fala, olha, eu pedi para a empresa isso para fazer o laudo, eles não me entregaram e eu não tenho como fazer o laudo se eu não tiver acesso a esses documentos. E via juízo, a empresa é intimada, então ela é obrigada a apresentar. Se ela não apresenta, ela é obrigada a falar que não tem. Então, assim, quando o nosso trabalho também é interrompido ou o pessoal fica atrapalhando para não se desenvolver da melhor forma possível, a gente tem que fazer o... Porque, assim, nós não temos esse poder de eu virar e falar, me dá aí, me entrega aí. Não é assim, né? Então, assim, a gente pede para que o juízo faça esse meio de campo. E aí as coisas fluem. É mais raro. Qual foi a pergunta dele? Eu até esqueci. Eu comecei a falar um monte de coisa, gente, desculpa. Era nesse sentido, né, de Era se, isso, né? qual Da questão deveria da ser empresa não fornecer e eu não ter. a A sua conduta conduta, né? não entregam, olha, não entrega laudo se você não tiver certeza do que você está falando. Porque você tem responsabilidade civil. Esse é o registro, no seu registro profissional. Então, na dúvida, eu brinco muito, né? Eu prefiro perguntar do que entregar uma coisa errada e depois ter que voltar atrás. Porque o que acontece no processo? Você pode fazer o melhor trabalho possível. Uma parte vai perder. E essa parte vai utilizar de todos os argumentos possíveis para desqualificar o seu trabalho, para falar que você fez errado. Para ela reverter a decisão. Então, assim, por mais que você seja extremamente minucioso, extremamente criterioso, você faça o melhor trabalho possível dentro da técnica, você tem que deixar tudo muito amarrado, porque senão eles vão te apertar, entende? Então, assim, na dúvida, não entrega. Na dúvida, remarca a perícia. Faça quantas perícias forem necessárias até você ter plena convicção do que você está entregando. Porque é muito difícil você defender uma ideia, né, justificar aquilo que você fez, se você não tem elemento técnico suficiente. E é engraçado também, quando o laudo está muito amarrado, a gente recebe, né, a manifestação, que eles discordam e tal, mas você vai ver, não tem pergunta técnica nenhuma. Eles só falam, eu não concordo com o laudo, porque eu não concordo, e eu não concordo, e eu não concordo. Mas ninguém fala assim, aqui, a medição está errada. Você deveria ter feito uma vazão tal e fez vazão tal. Você deveria ter coletado no mínimo tanto tempo e coletou menos. Porque as pessoas não têm esse conhecimento técnico. Sim. E aí a gente tem também mais uma parte que é muito importante na perícia, que é o assistente técnico. Porque o perito ele vai pelo juiz, mas as partes elas podem indicar assistentes técnicos para acompanhar a perícia. Então, as empresas, por exemplo, que possuem o SESMIT, né, que é a equipe própria de segurança, elas geralmente indicam o próprio engenheiro, ou às vezes indicam a própria pessoa responsável pelo processo, um químico e tal. É muito comum. Eu sempre, pelo menos nas minhas perícias, quando eu faço perícia que envolve agentes químicos, eu chamo a pessoa responsável pelo processo. Ou gerente de produção, ou químico responsável, estão sempre participando. Por quê? Para eu levantar as informações do processo, eu preciso de alguém que entenda da parte técnica. E aí, como assistente técnico, você tem que saber também o que você está fazendo ali, no sentido de, não só do ponto de vista de saúde e segurança, para poder gerenciar o processo, né? Ou você pode... Como é que eu posso falar? É porque são os interesses.
Então, assim, eu, como química ou como profissional de segurança, eu posso estar alinhada com os objetivos da empresa no sentido de que, não, vamos fazer tudo certinho. Então, eu tenho que ter esses elementos para demonstrar que está tudo certinho. Mas eu também posso estar alinhada com os interesses. Isso daqui não está muito certo, mas nós vamos omitir. Porque, assim, o bom perito ele vai achar mesmo você tentando esconder. Só que da mesma forma que tem bons e maus profissionais em todos os setores, também tem na perícia. Então, assim, tem perito que às vezes passa batido, e tem perito que acha tudo. O assistente técnico ele tem que ter esse conhecimento. Então, se você faz um áudio como perito oficial e você não amarra, e vem um assistente técnico bom, ele vai derrubar seu áudio. Então, assim, se você não tem certeza do que você está fazendo, não entrega. Pergunta, tira dúvida, faz outra perícia, gasta tempo. Perícia você não pode ter preguiça. Se tiver preguiça, quiser fazer muito rápido, você acaba se enrolando. Sim. E você acabou de comentar um pouquinho antes sobre colocar o registro, né, na reta, digamos assim, né, traduzindo bem em miúdos. E o Paulo fez uma pergunta muito interessante, Sim. até para os estudantes aí que são interessados. Fernanda, para o ramo de perícia, qual seria a documentação ideal? O CRQ ou o CREA? Pois é. Pela legislação, para fazer perícia de responsabilidade e periculosidade, tem que ser engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho. Para fazer a pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho, tem que ser formado em engenharia ou arquitetura. Existem perícias na área química, mas não muito comuns na área trabalhista, são perícias na área civil, que já é um outro. Eu não tenho muito conhecimento, porque eu não atuo, mas tem profissionais de todas as áreas na área civil. Quando a gente fala de perícia também, além de ter essa formação, as pessoas me perguntam muito: você fez algum curso? Tem alguma formação específica? Tem muito curso de perícia por aí, mas eles vão te ensinar o beabá. Perícia mesmo, para aprender a fazer, você tem que estar ali no dia a dia, né? Acredito que isso em todas as áreas, né? A gente só aprende mesmo o ofício ali na hora que a gente está executando. Então, os químicos, né? Os engenheiros que fazem engenharia química ou querem se especializar, eles podem se especializar nessa área de segurança. Os químicos, eles entram na questão da perícia, muito provavelmente como assistentes técnicos. Tem gente até que prefere ser assistente técnico do que perito, porque o assistente técnico ele trabalha ali com a parte, né? E também como os responsáveis pelos processos químicos. Então, assim, ou você pode estar entrando na perícia via assistência técnica, para fiscalizar, né, para contribuir ou para ver o trabalho do perito. Você pode ser convocado para participar da perícia, porque o perito ele vai levantar os elementos técnicos do processo. Então, se você é o responsável, muito provavelmente você vai ter que fornecer essas informações. E também entra na questão da responsabilidade de que ele está ali no sentido prevencionista, né? Se ele que é o responsável por todo aquele processo, ele pode, dentro das competências dele, dos conhecimentos dele, tornar aquele processo menos agressivo para o trabalhador. Então, assim, o químico, ele é fundamental. Não tem como a gente falar que não tem importância na área de perícia química, porque é isso, tem coisa, eu sou engenheira química, mas tem empresa que eu chego que eu não entendo do processo. Na verdade, eu adoto isso como filosofia. Para mim, a boa perícia é aquela que você chega na empresa fingindo que não sabe nada e sai sabendo tudo. Então, se eu chego numa indústria química sem o químico, eu não faço perícia. Porque é ele quem vai me explicar de forma técnica como que funciona todo o processo. E o químico que participa da perícia, ele também está botando o dele na reta. A gente fala assim, mas é porque ele pode ser intimado pelo juiz para prestar algum esclarecimento. Então, assim, tudo que ele fala ali tem validade legal e ele tem uma responsabilidade sobre aquilo. Então, assim, o químico ele está sempre presente. Em todas as perícias de área química, ele está presente como essa peça que vai meio que ligar tudo, né? E aí também tem a questão que eu falei, né? Interesse das partes. Às vezes o químico não vai fornecer para mim, perita, as informações que eu preciso para aquele processo.
Então, assim, conforme o interesse dele na causa, ele vai atuar de forma favorável ou não para a empresa, né? Ou para o trabalhador. Temos Ótimo. mais perguntas? Agora acho que finalizamos essa primeira rodada. Acho que você forneceu bastante informação, foi até respondendo outras perguntas que surgiram, que eram bastante parecidas com o que você estava comentando. E aí, se o pessoal quiser deixar outras perguntas, pode colocar no chat, que é assim que a gente receba mais, eu já vou passando para você. Tá ótimo, podemos continuar então. Você passa o slide, por favor. Passou para você ou não? Passou, agora passou. Então, como que funciona a perícia de insalubridade? Existe todo um procedimento para você agendar a perícia. Eu não posso chegar na empresa de supetão sem avisar que eu estou chegando. Eu tenho que avisar com no mínimo 5 dias úteis de antecedência. Então, assim, isso de certa forma é complicado, porque a empresa que está tudo certinho, beleza, ela vai continuar funcionando certinho. Mas a empresa que não está, ela vai ter 5 dias para esconder tudo que eu precisava achar. Então, assim, é divertido para quem gosta de investigação. É divertido também porque a gente está cada dia num lugar, cada dia com processo, cada dia com pessoas diferentes. Então, assim, a gente aprende muito. A gente aprende muito fazendo perícia. Então, assim, a gente faz o agendamento da perícia com as partes. Então, eu aviso tanto o advogado do reclamante e o reclamante que eu tenho na minha empresa, e aviso a empresa, assistente técnico, procuradores, que eu vou naquele dia, naquele horário, fazer a vistoria. A gente vai geralmente não, a gente vai no horário de trabalho que a pessoa trabalhava, um dia aleatório, né? Que se espera encontrar alguma coisa típica. A gente solicita da empresa todas as provas documentais que eles têm, porque pela legislação de segurança eles são obrigados a ter. Então, eles têm que ter o PPRA. O PPRA está lá na NR9. Toda empresa que admite funcionários como empregados tem que ter o PPRA. Então, por favor, me providencie o PPRA. LTCAT é o laudo técnico de condições ambientais de trabalho. Então, as medições, por exemplo, elas entram no LTCAT. Então, se eu tenho um agente que ele é quantitativo, eu tenho que avaliar, porque na NR9 fala que eu tenho que medir tanto para falar que ele está acima, quanto para provar que ele não está. Então, a gente pede esse LTCAT. A gente pede, por exemplo, os treinamentos do trabalhador, para saber se ele tinha condições de executar aquela atividade que ele executava com segurança. E isso daqui é dica que vale ouro, tá, gente? Muita gente não faz. Na verdade, eu sou a única perita que conheço que faz. Quando eu faço perícia de análise de agentes químicos, eu sempre peço o relatório. Quando eu falo administrativo, eu peço o levantamento de matéria-prima da empresa na hora. Isso eu não peço por e-mail junto com os outros documentos. Eu chego na empresa e aí na hora eu viro para você e falo, chama alguém do administrativo. Aí a pessoa vem e eu pergunto, você tem uma lista das suas matérias-primas, seu controle de estoque? Tenho. Então eu quero, por favor, todos os produtos químicos que você tem aqui na empresa agora, nesse momento. Porque o que acontece? Eu falei que a empresa às vezes tem 5 dias para esconder as coisas, né? Eles escondem da vista do perito. É muito comum o reclamante falar, aqui ficava tal produto químico, aí você chega lá, não tem nada. E aí você começa a andar na empresa, investigar, e você vê um quartinho lá no fundo, tá trancado. Aí você fala, abre aqui que eu quero ver. E na hora que você abre, o negócio tá lá dentro. É engraçado, assim, sabe quando você fala assim, gente? É brincadeira, né? Mas acontece. É muito comum. Então, assim, ou a gente fica nessa brincadeira de ficar procurando as coisas na empresa. Tem empresa, por exemplo, em grandes empresas não dá para fazer isso. A empresa que eu fiz a perícia, que eu analisei 190 pistas, se eu fosse procurar produto por produto, ia ficar lá uma semana. Então, assim, não dá. Então, uma dica que fica peça documentos administrativos, faça o cruzamento de documentos. Então, assim, essa dica para agente químico perícia. Tem agente químico, você vai de supetão pedir para a pessoa da empresa puxar a lista de estoque dela. E o que acontece também? Os documentos de segurança, igual o PPRA, ele tem que falar dos agentes físicos, químicos e biológicos. Então, são os agentes que podem causar doença.
Mas, às vezes, eu estou apurando periculosidade, que a gente vai entrar no próximo item, e a periculosidade é risco à vida. Isso não obrigatoriamente vai estar no PPRA. Então, pela lista de elementos, né, pela lista de matéria-prima que essa empresa tem, eu consigo ver o que é insalubre, o que é perigoso. Às vezes tem inflamável que não causa, que não está na NR15, mas que vai gerar uma área de risco pela NR16. Vai ter um explosivo que ele pode causar uma explosão, mas assim, ele não causa um potencial dano à saúde da pessoa, então ele não vai estar no PPRA. Por isso que perito não confia em documento. Por quê? E também o que acontece? Às vezes, na hora que vão fazer o PPRA, não colocam tudo. Não necessariamente porque não é obrigado, igual os itens de periculosidade, a pessoa não é obrigada a colocar no PPRA. Os de insalubridade, sim, mas às vezes não colocam todos os de insalubridade. Pode ser por erro material, pode ser por má fé, pode ser por N motivos. Então, assim, tem que cruzar documento. Você vai pedir, não necessariamente você vai acreditar no que está lá. A sua obrigação como perito é pegar o documento, fazer a análise, cruzar um com o outro e ver, olha, isso daqui está suspeito, aqui tem divergência. Então, eu vou medir isso, eu vou fazer isso, eu vou pedir outro documento complementar. Então, existe a prova documental. Depois que a gente faz essa análise, a gente conversa com as partes. Então, eu vou perguntar para o reclamante, o que o senhor fazia? Descreve para mim suas atividades. O perito, ele não pode induzir a pessoa a falar o que ele acha ou o que ele viu que está sendo pedido no processo. O perito, ele vai perguntar de forma geral e deixar a pessoa trazer as questões dela. Ah, mas a pessoa é leiga, a gente tem que lembrar disso. Então, assim, a gente não pode induzir, mas você também não pode esperar uma resposta genérica e ficar só com aquilo. Você tem que saber conduzir a perícia. E aí a gente vai conversar também com a empresa, com os representantes da empresa, nessa hora que a gente chama o químico responsável, que a gente chama o engenheiro de segurança, que a gente vai na área de trabalho e conversa com os outros trabalhadores, que a gente chama de paradigmas. A gente vai na área de trabalho para ver o que a pessoa fazia e conversa com as pessoas que fazem aquela mesma atividade. E ali você vai casando as informações. Pode ter a necessidade de fazer a medição. Então, assim, depois que a gente faz, pede esse monte de documento, que a gente conversa com as partes, a gente vai para a área, pode ser que você precise medir alguma coisa. E aí, nesse momento, você faz a medição, ou então depois você volta para medir. E depois a gente tem a parte do laudo pericial, que é quando a gente emite um laudo constando tudo que a gente viu e fazendo todas as considerações a respeito da situação, né? E aqui entra a análise das medidas de controle. Então, quando eu vou para a área, eu tenho que ver, tem um sistema de ventilação, tem um sistema de exaustão, fornece equipamento de proteção, esse equipamento é adequado, não é? Então, assim, eu tenho que fazer a análise das medidas de proteção coletiva e individuais. E no laudo pericial, a gente vai relatar tudo isso de forma imparcial. Às vezes tem divergência, às vezes uma parte fala uma coisa e outra parte fala outra. E aí, isso também não é com a gente, quem tem que decidir isso é o juiz. Então, assim, a gente coloca, uma parte falou isso, o reclamante falou isso, a empresa falou isso. E, dentro do possível, a gente manda uma conclusão. A conclusão vai ser se existe ou não uma condição de risco à saúde do trabalhador. Aqui eu coloquei um exemplo que eu até postei esses dias no Instagram. Teve uma perícia que era um cara que a atividade dele era descarga manual de saco de cimento. Então, o motorista chegava com um caminhão, ele era ajudante, ele ia batendo carga, jogava o saco de cimento no ombro e ia levando para o cliente. E aí tinha um laudo pericial que o perito não caracterizou a insalubridade. Exposição à poeira de cimento está no anexo 13, que é qualitativo. Então, olha como é que nossa legislação é. Lá fala assim, que exposição a grandes poeiras é insalubre. E aí eu te pergunto, o que é grande? O que é pequeno? Porque isso é subjetivo. E aí você fala assim, mas não tem limite de tolerância, como é que eu vou saber se ultrapassou ou não? A NR9, ela dá uma margem para a gente que é pesquisar na CGIH, que são os limites de tolerância internacionais dessa instituição. E aí, eu fui designada para refazer essa perícia. E aí você fala assim, gente, o perito já foi lá e falou que não tem porque ele não viu grande exposição. E aí, sem saber o que eu fazia, o que eu fiz? Falei, vou medir.
Já que eu não tenho como falar se é grande ou pequeno, eu vou medir e vou comparar com o limite internacional. E na hora que eu fiz a medição, deu acima do limite internacional. Então, assim, ali eu tinha uma previsão técnica, não fui eu que defini se era grande ou se era pequeno, mas eu tinha um argumento técnico válido para falar, não, é insalubre. É por quê? Porque deu acima do limite de tolerância internacional. Na ausência do nacional, eu usei o internacional. Mas eu só usei isso porque ele está no anexo 13. Eu não posso usar isso quando está no anexo 11, por exemplo. Um agente químico no anexo 11 tem um limite de tolerância X e no internacional tem meio X, é menor. Eu não posso caracterizar a insalubridade baseado num limite de tolerância que não está na lei. Então, nesse caso, eu busquei uma solução técnica para fazer um dimensionamento do que é grande e do que é pequeno, porque não tinha como eu falar se era grande ou se era pequeno. Perguntas? Temos algumas aqui. Vou aproveitando e já vou te passando. Duas são sim, relativamente parecidas. Uma da Nayali. Obrigado, Nayali, pela participação. De quem é a obrigação de disponibilizar os equipamentos de medição no caso de produtos químicos da lista quantitativa? Ou seja, a empresa ou o trabalhador que é responsável por contratar essa medição? A empresa, vamos lá. Primeiro tem a parte prevencionista, que não é a perícia. A empresa, para atender os requisitos da NR9, ela é obrigada a medir. Isso daí é um trabalho de segurança da empresa. Ela pode, dependendo do grau de risco dela e da quantidade de funcionários, ser obrigada a ter o profissional de segurança. Quando ela não é obrigada, ela pode contratar uma empresa terceirizada para fazer esse serviço para ela. Qual que é a realidade? As empresas não fazem. Muito PPRA, quando eu falo PPRA, é aquele documento, né, que é obrigatório, não tem essas avaliações. O perito, aí, por exemplo, então a empresa não mediu, ela não fez uma avaliação de risco, então ela não atuou em cima daquele agente. Aí o trabalhador entrou na justiça falando que, olha, eu trabalhava exposto a isso e eu não tinha proteção. Aí a gente entra no aspecto da perícia, que já não é a obrigação da empresa. O perito, por sua conta própria, tem que ir lá e conferir. Então, ele pode, ou ele próprio tem os próprios equipamentos dele para fazer, ou ele contrata alguém para medir e ele faz a análise. Então, assim, no caso da perícia, quem faz a medição é o próprio perito. E no caso da parte prevencionista, a obrigação é da empresa. Isso também é um problema muito, muito complicado que a gente sempre tem. As partes, às vezes, querem que o perito faça o trabalho com a obrigação da empresa. Eu, como perita, não tenho obrigação de ficar medindo uma jornada de 8 horas. Pode acontecer numa condição atípica. O juiz para mim falar assim, olha, Fernanda, aqui você vai medir a jornada inteira. Beleza, eu vou lá e vou medir, se a medição que ele fez está certa. Então, assim, a gente não pode confundir o que é obrigação da empresa com o que é atribuição do perito, certo? E aí, Responde a pergunta? acho que sim, acredito que sim. A Mariana também fez uma pergunta sobre equipamentos para medição. Ela falou, os equipamentos para medição dos agentes na forma gasosa são portáteis? É exigida acreditação ISO 17025 para essas análises? Então, nas normas, a gente tem vários tipos de equipamentos de medição. Existem equipamentos específicos para medir um agente específico e existem equipamentos que são mais gerais e que você troca o filtro de coleta. Então, assim, quando a gente fala que é portátil, existem os equipamentos que você põe na área, no tripé, que você pendura no trabalhador. Na pia, a gente usa esses pouquinhos que a gente pendura na cintura do trabalhador, vem com a mangueira e coloca o filtro bem na zona de respiração. Porque aí o que entra no nariz, o filtro está puxando. Então, assim, equipamentos de medição a gente tem vários. E aí depende do que você quer fazer e qual agente que você vai avaliar. E com relação a certificado de calibração, todos os equipamentos eles têm que estar calibrados. Só que não existe
para certos agentes na norma, algo que fale assim, tem que ser calibrado pela ISO tal. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de vibração. A legislação de vibração ela foi atualizada recentemente. Recentemente eu falo 2015, 2014, 2015. E na norma de vibração, ela fala que o equipamento tem que ser calibrado pela rede brasileira, por algum estabelecimento que seja credenciado na rede brasileira de calibração. Então, se você tem um equipamento de vibração que não está calibrado por um laboratório acreditado nessa rede, teoricamente a sua medição está invalidada. Mas no caso de agentes químicos não tem essa exigência. A gente faz a calibração, é boa prática, né? A gente faz a calibração no mínimo uma vez por ano. Ou quando acontece alguma situação atípica. Eu fui medir, o equipamento caiu do trabalhador, caiu no chão. Eu tenho que mandar para o laboratório para eles conferirem para ver se não teve nenhum dano no equipamento. Então, assim, para agentes químicos não tem essa exigência, nem de periodicidade, nem de tipo de calibração. Mas é boa prática calibrar periodicamente, a gente sugere no mínimo uma vez por ano, e em laboratórios acreditados pelo INEP. Ótimo. Ok? Aí o Tiago fez uma outra pergunta, essa eu achei extremamente interessante, uma curiosidade que também eu tenho. Uhum. Você já se deparou com alguma situação criada pelo reclamante e que não existia ou que existiu de forma ocasional na empresa? Ele dá um exemplo. Um produto químico que foi fotografado na empresa e que não faz parte do rol de produtos homologados na organização. E ele pergunta, nesse tipo de conduta, qual que é a conduta requerida ao perito, considerando a questão da imparcialidade? Olha, eu estou tentando lembrar, isso nunca me aconteceu. O que acontece? Na maioria das vezes, eu não estou defendendo nem reclamante nem empresa, eu estou falando por experiência, que é o que, se vocês forem fazer, vocês vão... eu estou com uma perícia para fazer, eu vou dar esse exemplo mesmo porque é o que acontece, é a realidade. O reclamante, eu já sei que ele vai ganhar um período, porque ele executava uma atividade que era perigosa. E o resto do período, ele poderia me falar que ele continuava fazendo a atividade que ele fazia. E ele virou para mim e falou, doutora, se eu falar para você que eu fiz isso o tempo inteiro, eu estou mentindo. Eu trabalhei 6 meses fazendo isso. É muito raro. Não acontece, mas é muito raro o reclamante mentir na perícia. Porque geralmente são pessoas mais humildes, são pessoas mais... Então, assim, acontece. Eu já tive perícia que o pessoal inventou, mas, assim, não necessariamente produto químico, porque o produto químico, se não tem no processo, como é que você vai considerar, né? Mas, assim, é muito raro mentir. Então, assim, às vezes pode não saber te falar exatamente o que é. Por exemplo, eu mexia com ácido. Aí você fala, beleza, qual ácido? Aí a empresa fala que não tem ácido. Aí você fala assim, então, eu só lamento, porque milagre também nós não estamos fazendo, né? Mas, assim, quando o reclamante fala uma coisa que a empresa fala que não tem, você coloca as duas coisas. Você vai falar, olha, no laudo, né? O reclamante informou que trabalhava exposto a isso. E aí depois você vai falar, a reclamada informou que não existe esse produto na empresa. E aí depois você tem que falar o que você encontrou. Em inspeção realizada em local, foi verificado isso ou não foi verificado isso. E aí o que eu te falo é, se você somente procurar visualmente na hora da perícia, pode ser que você não encontre. Por isso, você deve sim pedir o controle de estoque da empresa. Porque se tem um produto que não usa, no controle de estoque vai estar zerado. Se algum dia já usou, isso é comum. As empresas geralmente eles têm um controle de estoque, mas às vezes para de usar um produto químico ali e eles mantêm aquilo no controle. Porque se um dia voltar a usar, já está lá. Então, assim, você tem que cruzar, você não pode falar que o reclamante está mentindo. Você não pode falar que a empresa está mentindo. Você tem que falar, olha, eles me falaram isso e o outro falou isso. Até porque quando você coloca que um falou isso e o outro falou aquilo, você se isenta da responsabilidade. Não fui eu que tirei isso da minha cabeça. O fulano falou, se ele falou, não fui eu.
Entende? Então, assim, para você fazer um bom trabalho e não correr o risco de se comprometer nesse sentido, você não vai dar opinião no laudo. Se o reclamante falou que usava, você fala, olha, ele falou que usava, eu na perícia não achei. Eu conferi o estoque da empresa, eu fui em outras áreas e tal. Então, na perícia não existe evidência de que havia o uso. Se ele conseguir provar através dos meios dele que havia o uso, aí já não é problema nosso mais. Porque pode ter, por exemplo, prova testemunhal. O juiz intimar a testemunha que trabalhou com o cara naquela época e tal, e a testemunha falar, não, usava assim para isso, para isso, para isso. Podem haver outros elementos que não estavam disponíveis para você. Então, assim, a dica é sempre faça de forma imparcial. Não coloca nada que você acha. Você tem que falar quem falou o quê. Sempre peça o nome da pessoa, a função da pessoa, quanto tempo que ela trabalha na empresa, quanto tempo que ela está naquela função, se ela trabalhou ou não com o reclamante, isso é muito importante. E nas minhas perícias também, quando eu faço agendamento, eu peço que o supervisor ou o encarregado, a pessoa a quem o reclamante respondia, esteja presente. Porque, assim, se ela ainda trabalha na empresa, ela é uma fonte de informação muito válida. Então é isso. Tem mentira? Tem. Por exemplo, vou dar um exemplo clássico, que não tem a ver com químico, mas é para vocês entenderem o que pode acontecer. Posição a frio. A pessoa vira e fala assim: doutor, eu ficava 30 minutos dentro da câmara congelada sem EPI. É mentira, não tem como. Entende? E aí você fala assim: 30 minutos mesmo? Aí você começa. Tem certeza? Aí a pessoa começa a desconversar, entende? Então, assim, não seriam 30 minutos intermitentes, entrando e saindo? Então, assim, porque tem coisa que você sabe que não existe. Então, assim, é complicado, né? Nesse sentido. A gente faz o possível para deixar toda a informação chegar de forma natural, e a gente fica muito feliz quando a informação casa, sabe? Assim, a pessoa fala um negócio e está lá no documento, é tão lindo. Mas se fosse exatamente assim, não teria perícia, né? Se não fosse lindo e certinho, né? Isso aí, ótimo Tem. tocar nesse exemplo, porque até respondeu a pergunta da Jéssica, eu acho, sobre essa condição da questão ética, né? Porque acaba tocando nesse ponto de você encontrar, às vezes, algo que você sabe que não é daquela maneira, fica claro, né? Como você comentou, a pessoa não passa os 30 minutos lá direto sem EPI, você sabe que aquilo é Não, a praticamente menos 12 graus impossível, não dá. é Não praticamente dá. impossível, mas e você tenta conversar com a pessoa para que aquilo seja esclarecido da maneira mais precisa. Né? Gente, você entra numa câmara congelada, dá 10 segundos, a canela dói, o osso dói. Sim, Não dá, não dá. exatamente. Então, assim, são situações que a gente vê, às vezes não é nem por maldade, não. Às vezes a pessoa realmente ela não tem um conhecimento no sentido de. É, não é necessariamente mentira, sabe? Mas também não é verdade, no sentido de que você sabe que é tecnicamente impossível aquilo. Então você tem que ter um jogo de cintura aí para conseguir conduzir isso sem emitir opinião pessoal. E a questão da ética, acho que isso para tudo, né? A gente tem que sempre ter consciência das nossas responsabilidades e do que a gente está fazendo, porque ali a gente está interferindo diretamente na vida de uma pessoa, não só na vida da pessoa, na vida da família. Tem processos que são coletivos, às vezes, por exemplo, acontece do Ministério Público entrar com uma ação contra uma empresa para 50 funcionários. Então, ali você está fornecendo elemento para o juiz para ele tomar uma decisão que vai interferir na vida de muitas pessoas. Então, assim, todas as profissões trazem consigo essas responsabilidades e a questão ética é algo que a gente tem que sempre botar em primeiro lugar. Porque é isso, você pode até, a gente fala que às vezes é difícil começar a fazer perícia e tal, você pode até conseguir fazer e tal, mas se você não fizer um bom trabalho, isso eu falo para tudo também. A gente tem que fazer um bom trabalho, porque senão você não permanece. Então, assim, às vezes você pisa na bola aqui, pisa na bola ali, pisa e vai repetindo esses erros, acaba que você perde um pouco da sua credibilidade, né? Então, assim, vale para tudo, todas as profissões. Aí, Ivana acabou de fazer uma pergunta, o pessoal está agradecendo você também pelos esclarecimentos, as respostas estão chegando aí para todos. A Ivana fez uma pergunta, para o laudo de
PPRA de um determinado setor de uma indústria, é feita uma seleção prévia de quais agentes seriam mais nocivos para o colaborador? Porque, por exemplo, uma empresa que dispõe de muitas matérias-primas e reagentes químicos para análise, como seria uma avaliação desse porte? Sendo talvez no dia especial da perícia, determinada matéria-prima não é utilizada. Ou seja, existe alguma análise prévia? Existe. Eu vou dar esse exemplo da indústria que eu fiz de 190 produtos químicos. Era uma indústria bioquímica. Olha, a maioria das perícias, elas não envolvem essa quantidade absurda de produto químico. Às vezes é 1 ou 2, uns 10, agora 190 foi bastante. Como eu já sabia, engraçado, né? Foi engraçado porque o advogado, na hora que ele foi informado da perícia, ele ficou preocupado se eu entendia de química. E eu acho que para ele teria sido mais vantagem se o perito não entendesse de química. Então, assim, como eu sabia que era muita coisa, eu já pedi tudo antes. As empresas que têm muitos processos químicos são essas empresas que geralmente vai estar tudo certo. Então, porque assim, você não consegue manter a conformidade de um processo químico se você não tiver controle dele. E aí a gente está falando da parte de processo mesmo. Se eu quero produzir um produto X, eu tenho X, Y, eu tenho vários produtos, e eu preciso usar a mesma planta. Se eu não tiver um controle rígido desse processo, meu produto não vai sair conforme. Então, assim, a indústria química, ela tem essas exigências, não só da parte de segurança do trabalho, mas da parte de processo mesmo. Para eu garantir a qualidade do meu produto, eu vou ter um controle maior. Então, assim, a gente faz a análise antes. Na hora da perícia, a gente vai ver as condições. Dependendo das condições que estão ali, porque o que acontece? Produto químico, geralmente eu vou encontrar os equipamentos de proteção coletiva e eu vou ter equipamentos de proteção individual. Esses equipamentos de proteção, eles protegem o trabalhador, não é de um agente químico específico, é de toda aquela classe de agentes. Então, se eu fornecer para o cara uma máscara contra poeira, é qualquer poeira. Então, eu não preciso medir todas as poeiras, porque aquela máscara serve para todas as poeiras. Se eu dou uma máscara de vapor orgânico, eu não preciso medir vapor X, Y e Z, porque qualquer vapor orgânico aquela máscara vai aguentar. Então, assim, a gente faz uma análise para não chegar lá voando, né? Então, assim, a gente já chega com uma noção mais ou menos do que tem. Você vai para o local e observa as condições de trabalho. Então, você vê que no ambiente, porque assim, ambiente também que tem muito produto químico no ar, você sente o cheiro. Você vê poeira, então, assim, o perito acaba que vira, a gente desenvolve habilidades extrasensoriais, né? Mas é isso, tem lugar que você chega e você sente o cheiro. Então, assim, ali você já tem um indício de que tem que medir, mas você chega num lugar que tem produto químico, não tem cheiro nenhum. Você não está vendo nada, não tem nada espalhado. Porque isso, os processos, quando eles não têm muito controle, você vê matéria-prima no chão, você vê coisa misturada, você vê coisa mal armazenada. Então, assim, a inspeção do ambiente de trabalho, ela já vai te dar elementos de tipo, ó, faça uma avaliação mais cuidadosa nesse caso. Mas você chega, igual essa empresa ali, tinha um produtinho que estava tudo certinho, tudo organizado, separado, tudo bem armazenado, não tinha, tinha sistema de ventilação e tinha os equipamentos de proteção. Então, assim, nesse caso, eu não medi nada. Porque mesmo que eu medisse, se desse acima, olhando a ficha de EPI do trabalhador, vi que o fornecimento foi regular. Então, mesmo que quando a gente vê a ficha de EPI e sabe que o equipamento era adequado e que ele foi substituído com regularidade, mesmo se eu medir, eu não posso caracterizar, então eu não vou medir, entende? Porque se eu medir e der acima, eu vou virar e vou falar que o EPI neutralizou, então para que eu vou medir? Então, assim, cada estratégia de cada perícia depende. Por isso que cada perícia é única. A gente tem que chegar no local, ver e levantar elementos que justifiquem ou não a avaliação quantitativa. E esse é o processo de avaliação qualitativa, né? Então, a gente primeiro tem que fazer aquela... bater o olho e falar, não, aqui tem, aqui não tem, vou fazer isso. Então, a estratégia vai muito. Mas no caso dos químicos, é isso. Vocês vão perceber que a indústria química ela tem um controle muito rigoroso
A gente tem mais problema com indústrias de pequeno e médio porte, porque às vezes são produtos que, assim, pode causar acidente, porque o pessoal tem mania, por exemplo, de botar alguma coisa dentro de garrafa PET. Isso é muito comum em indústria pequena, sabe? Dilui o produto químico e põe ele diluído em garrafinha de Gatorade. Então, assim, a gente tem que estar de olho nisso também, sabe? Cada perícia vai ser única. Beleza, ótimo. Agora estamos sem perguntas. Se você quiser continuar, fica à vontade. Podemos, então. Por favor, pode passar o slide. Para mim. Passou agora. E aí nós vamos ter a NR16, que ela fala de atividades e operações perigosas. As atividades e operações perigosas, elas são qualitativas. Então, assim, não tem EPI que neutralize. O único jeito de neutralizar isso daí é eliminar a atividade ou tirar o trabalhador da área de risco. Ela confere um adicional de 30% sobre o salário efetivo, né, o salário do trabalhador. Então, assim, a insalubridade a gente falava de salário mínimo, 10, 20 ou 40%. A periculosidade a gente vai falar de 30% do salário da pessoa. Então, se o cara ganha 10 mil, ele vai ter direito a mais 3 mil por mês. No caso dos riscos químicos, a gente tem aí os explosivos, que estão relacionados ao anexo 1, e os inflamáveis, que estão relacionados ao anexo 2. E nós temos também outras normas regulamentadoras que fazem referência aos explosivos inflamáveis. Então, assim, em termos de periculosidade, quando existe atividade ou área de risco, porque assim, é qualitativo. Então, na norma fala, são atividades de risco, e tem lá a lista das atividades. São áreas de risco. Então, eu posso ser o trabalhador que faz ou eu posso ser o trabalhador que está executando outra atividade próximo daquela atividade. Em ambos os casos, existe a caracterização da periculosidade. Pode passar, por favor. Perícia de periculosidade. Geralmente ela é mais simples que a de insalubridade porque ela é qualitativa. Da mesma forma, a gente vai fazer o agendamento da perícia, a gente vai chegar no local e vai fazer a análise da prova documental. Nós vamos ter os treinamentos do reclamante executor, nós vamos ver se tem algum documento de ordem administrativa que possa contribuir com alguma informação. E, assim, basicamente verificar a atividade do trabalhador, se o que ele executava estava em relação com a exposição, né, explosivos inflamáveis, e se ou se ele executava atividade aqui, por exemplo, eu coloquei o exemplo do explosivo. Esse exemplo é engraçado. A norma de segurança, ela fala que a partir de 0 até tantos quilos de explosivos gera uma área de risco normatizada, acho que de 45 metros. Então, qualquer quantidade de explosivo que eu tiver ali num raio de 45 metros é uma área de risco. Então, você pode ser o zelador do prédio. Se você está dentro desses 45 metros e não exerce atividade com explosivo, mas você transita ali de forma habitual, não precisa ser necessariamente, você não precisa ficar o tempo todo ali, mas você ingressa e sai de forma intermitente ali, você também está exposto ao risco. A gente fala que risco não escolhe hora para acontecer, né? Por exemplo, posto de gasolina. É classicamente uma área de risco normatizada. Pode acontecer acidente com inflamável a qualquer momento. Eu, Fernanda, abasteço meu carro uma vez por semana. O acidente pode acontecer no momento que eu estiver na bomba. O acidente, ele não tem hora para acontecer. E aí eu coloquei esse caso aí porque foi muito engraçado. Era uma empresa que tinha explosivos, para vocês terem ideia do que eles, a que ponto chegamos, né? E aí eles fizeram um galpão separado, mas que era junto. Era tipo assim, era um galpão único. Eles fecharam no meio e fizeram a entrada pelo outro lado. Então, por um lado você entrava para a empresa e por outro lado você entrava no galpão. E cada galpão tinha um CNPJ. Então, assim, sabe quando você fala assim, gente, se o explosivo for explodir de um lado, o CNPJ vai pedir licença para o outro CNPJ? Tipo assim, aqui eu vou explodir, mas eu vou explodir só esse lado do galpão. Entende? Aí a empresa virou para mim e falou, mas CNPJ diferente. Eu falei, meu Deus, que esse CNPJ vai me garantir que não vai derrubar tudo, entende?
Aí pedi a planta da empresa, e de fato era o mesmo prédio, a mesma estrutura. Existia uma porta, era tipo divisória de escritório, do galpão onde estava armazenado explosivo para a área de produção, que era por onde eles passavam o material. Então, assim, às vezes a gente encontra umas coisas dessa na perícia, sabe? De tipo, mas é 2 CNPJ, como se isso fosse fazer diferença, né? A prefeitura reconhece que são empresas diferentes. Tá, mas tecnicamente, viu, gente? Ia ser para passar a gente para trás. Mas, assim, a perícia de periculosidade ela é mais simples que a de insalubridade, né? Nesses casos. Porque são atividades que estão lá relacionadas, você basicamente verifica se o reclamante executa aquela atividade ou se ele executa qualquer outra atividade dentro da área de risco delimitada ali. Pode passar, por favor. E nós também temos muitas perícias de acidente de trabalho relacionadas a agentes químicos. Porque existe muito controle na agência química? Existe. Mas, às vezes, uma falha no procedimento operacional pode causar um acidente. A dinâmica da perícia. Acidente de trabalho é totalmente atípico, não tem uma receita. Você vai fazer o agendamento da perícia, você vai pedir documento? Vai, mas quais documentos? Tem que pedir tudo o que você achar que pode estar relacionado ao acidente que te forneça a informação. Qual NR que eu vou usar? Todas. Qualquer NR que esteja relacionada à questão do acidente. Então, assim, eu fiz algumas perícias de acidente, elas são minoria, graças a Deus, né? Mas, assim, teve uma, por exemplo, de um cara que era motorista de um caminhão que transportava um produto químico. Agora, eu não estou lembrando qual que é. Ele chegou no local para descarregar, ele subiu no caminhão e ele abriu a tampa. E aí o produto voou nele, ele teve queimadura. Então, assim, ali tinha uma falha no procedimento operacional da empresa que eles não consideravam o que acontecia com aquele produto químico enquanto ele estava ali tomando um sacode no transporte, né? Porque era caminhão. Então, assim, existem várias situações que pode acontecer acidente de trabalho. Às vezes, por exemplo, tá manuseando um álcali cáustico, uma substância corrosiva, alcalina, e aí respinga no olho da pessoa e a pessoa tem uma perda visual aí. Então, assim, existem muitos acidentes e a gente tem que estar atento a isso também, porque a perícia de acidente, ela envolve toda a análise pericial, é basicamente o mesmo processo, só que a gente não tem receitinha, porque cada acidente, ele é resultado de uma série de erros, né? Porque o procedimento pode estar até errado, mas se ele não causa acidente no dia a dia, ele pode não estar certo, mas ele também não necessariamente foi o que originou aquele acidente. Para a gente descobrir a causa do acidente, a gente tem que encontrar essa sequência de erros sucessivos que acabou com essa situação. Então, assim, é muito comum também a gente fazer perícia de acidente de trabalho. Pode passar, por favor. Aqui eu coloquei da minha dissertação de mestrado, está disponível, quem quiser dar uma olhadinha depois. Eu fiz mestrado dentro da Fundacentro, que é o órgão de pesquisa. Antes era o Ministério do Trabalho, agora é o Ministério da Economia. E é o órgão de pesquisa em saúde e segurança do trabalhador que faz as pesquisas acadêmicas, né, para dar origem às normas. Então, assim, eu falei que a nossa norma é de 78, mas ela está passando por atualizações baseada nesses estudos que são feitos dentro da Fundacentro. E minha dissertação foi a respeito dos aspectos controversos da legislação de periculosidade. Eu fiz uma pesquisa em Belo Horizonte avaliando o posicionamento técnico dos peritos. Eu falei lá no início que a nossa legislação ela dá muito essa margem de interpretação, né? Então, assim, elaborei um questionário com 8 questões que foi validado por especialistas. Quando eu falo especialistas, ele foi validado por juízes do trabalho, engenheiros de segurança do trabalho, professores, pessoas referência na área de segurança no país. Encontramos um perfil médio do perito de Belo Horizonte, que é perfil masculino, é um homem, 51 anos, engenheiro civil, formação base de engenharia civil, com especialização na área de segurança do trabalho, outras especializações. Geralmente o perito já trabalhou como engenheiro de segurança em empresas, ele já prestou assessoria e ele também já atuou como assistente técnico de partes, independentemente se é do trabalhador ou da empresa.
A conclusão, né, que já era esperado. Em 5 das 8 questões, mais ou menos metade foi a favor e metade foi contra da caracterização da periculosidade. Então, isso é um problema, porque, assim, a gente fala de justiça, né? O que é ser justo? Isso é muito... É complexo da gente definir isso, porque, teoricamente, se 2 trabalhadores, A e B, trabalham na mesma situação, executando as mesmas atividades, se uma atividade é periculosa para um, para o A, tem que ser para o B também. A lógica é essa. Mas, na perícia, a gente percebeu que, dependendo do perito, para o A pode ser e para o B não. Então, assim, é complicado. Aí aqui eu dei um exemplo da pólvora contida em projetos de arma de fogo. Foi uma questão que eu perguntei de várias perícias que eu já fiz e que outros peritos também fizeram, que a periculosidade ela estava sendo pedida porque o trabalhador executava uma atividade diversa próximo a uma sala que armazenava projéteis de arma de fogo, bala, né? Então, assim, tem pólvora lá dentro. Alguns peritos iam lá e faziam a contagem dos cartuchos, né? Falava, aqui tem tantos cartuchos, cada cartucho tem tantas gramas de pólvora, então dentro dessa sala tem tantos quilos de pólvora. Aí, lembra que eu falei que a norma é 0 a não sei quantos quilos dá um raio de 45 metros. Então, dentro desses 45 metros, outra pessoa executava outra atividade que não tinha nada a ver com a pólvora. E aí, alguns peritos, né, 52,83%, falaram que sim, que se o trabalhador trabalha dentro daqueles 45 metros, a atividade é perigosa. E já tiveram os outros peritos, né, que foram 47,17%, e eles falaram que não. Porque, assim, como a pólvora, a justificativa, né, como a pólvora estava contida dentro do cartucho, ela não está sujeita à degradação química e autocatalítica. Então, assim, isso, pela norma, pela NR16, descaracteriza a periculosidade. Então, assim, aí a gente tem que entrar no termo. O que é degradação química? O que é degradação autocatalítica? Eles também falam que os explosivos que não estão submetidos a calor, umidade, essas coisas, que também não caracteriza a periculosidade. Então, assim, a gente tem que entrar na parte técnica para conseguir fundamentar isso. Por que eu acredito que sim e por que eu acredito que não? E é complexo, porque isso depende muito do tipo de formação que o perito teve, do tipo de experiência profissional que o perito teve. Depende de, tipo, muita coisa. Que foram as... Existe nesse projeto de pesquisa também um levantamento a respeito do porquê, quais justificativas baseadas em quê. E também fala a respeito da tendência, né, que o perito tem a caracterizar ou não conforme a formação e o tipo de área que ele atuou. Então, quem quiser conhecer depois, um pouquinho mais, acho que é o único projeto de pesquisa que a gente tem no país que fala de peritos. Pode passar, por favor. Dúvidas? Eu passei um pouquinho, né? Falei mais do que estava programado. É isso, foi muito bom. Acho que deu para discutir uma série de pontos, assim, um monte de curiosidades, algumas minhas também, que o pessoal já foi perguntando, eu adorei. Achei muito bacana. E para fechar, ficou uma pergunta assim que o Paulo fez, e acho que é ótima, principalmente para os nossos estudantes. E não só, vou até ampliar um pouquinho da pergunta dele. Ele fala, Fernanda, me fala um pouco sobre o mercado da perícia. Se tem muita demanda para o engenheiro químico, e aqui eu vou perguntar também para o químico em geral, não só para o engenheiro, que ele fala que ele está cursando uma pós em sistema de gestão integrado. E qual a demanda para a segurança do trabalho e meio ambiente? Eu só não entendi. Ele quer saber na perícia ou ele quer saber no mercado geral? Eu acho que primeiro no mercado da perícia, para a perícia em si. Então, vamos lá. Na minha pesquisa de mestrado, eu fiz a análise em Belo Horizonte. Além de mim, tinha um engenheiro. Então, assim, em termos de... Porque o que acontece? O juiz, não necessariamente, ele tem que determinar que a perícia que envolva agentes químicos seja feita por engenheiros químicos. Mas ele tendo profissionais que são especializados nessa área, muito provavelmente ele vai dar a preferência para quem é da área. Por exemplo, se eu vou fazer um acidente de trabalho e envolve uma máquina, na minha cabeça, eu nomearia um engenheiro mecânico, entende? Então, assim, todos são especializados na área de segurança,
mas existe a formação base que ela, de fato, contribui para uma análise mais completa, mais complexa do caso. Então, assim, não necessariamente precisa ter engenheiro químico para perícia química. Com relação à disponibilidade de engenheiros químicos nessa área, é pouca. O projeto de pesquisa mesmo demonstrou que a maioria são engenheiros civis. Essa cultura, teoricamente, está mudando, porque aí, quando a gente fala do pessoal da casa dos 50 anos, é o pessoal da década de 80, como aí década de 80, quase 90. Então, assim, esse mercado está mudando. Tem muito período começando, mas é complicado, tem curso, mas necessariamente o curso vai dar a maldade do negócio. Então, assim, a pessoa vai apanhar um pouquinho para aprender. Então, assim, existe demanda de engenheiro químico? Existe. Por quê? Eu falo nesse sentido. Muitos peritos cometem equívocos por não conhecer profundamente da área de química. Igual a empresa que eu comentei, né? Essa última perícia teve muita física. Para o advogado, teria sido melhor se ele tivesse um engenheiro que não era químico. Porque eu, Fernanda, que sou da área, na hora de pesquisar e de fazer a análise, eu tive dúvida. Então, assim, a área de química ela já é um pouco mais difícil e, assim, não tem muitos profissionais nessa área. Com relação ao químico, né? O químico, ele vai entrar na área da perícia, mas ele não necessariamente como perito oficial, porque na área trabalhista precisa ter a formação na área de engenharia. Mas ele pode atuar como assistente técnico, que aí ele não precisa ter formação de engenharia de segurança. E aí, por exemplo, como é que funciona a assistência técnica? A assistência técnica você combina com o advogado da parte. Então, assim, o advogado te contrata para acompanhar a perícia, para você elaborar quesitos ou para você contestar o laudo do perito. Então, assim, você faz a parceria aí com as partes para acompanhar a perícia. E você também pode atuar na perícia pela empresa que você trabalha. Por quê? Se tiver perícia e se você for responsável pela área, muito provavelmente você vai ter que responder no sentido de não só a parte técnica, mas como que funcionam os processos, como que funciona a gestão. Então, assim, na indústria, na parte... Se você trabalha numa empresa ali, pode ter perícia. Então, assim, você também tem que conhecer um pouquinho para saber o que está acontecendo ali, né? Não ficar... Ou então, poder prestar as informações conforme o seu interesse, né? Aí, o que mais? Perguntou do... Tá. Vou aproveitar e vou A emendar área uma de segurança. pergunta junto por você, que a Patrícia também fez uma pergunta, eu achei bastante interessante, vai esclarecer muito para os alunos, eu acho. Como é feita a seleção de qual perito realiza certa perícia? Se existe um protocolo. Então, o perito, ele é uma pessoa de confiança do juiz. Então, assim, existe um cadastro que as pessoas que desejam fazer a perícia fazem o cadastro no tribunal. E aí você fica disponível para realizar perícias para todos os juízes. Existem várias que trabalham. Tipo assim, cada dia nomeia um, não tem um perito fixo. E existem várias que trabalham com, por exemplo, 5 peritos. Um de cada área, entende? E aí fica a cargo da secretaria e do juiz definir quem vai fazer aquela perícia. Porque é isso também, existem vários outros aspectos que estão relacionados à perícia, mas também estão relacionados ao meio com que a pessoa faz a perícia. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo exemplo prático mesmo. Só que eu vou falar de vibração, que é uma época que eu lembro que deu muita polêmica. Antes da legislação de vibração, que a gente físico ser atualizada, existia uma norma que era internacional, que falava de zona A, zona B e zona C. A zona A de 0 a 0,43, que era uma zona de risco potencial. Então, assim, a gente chama isso de quando está abaixo do nível de ação. Tipo assim, a nível do nível de ação, acima do nível de ação, a gente tem que começar a tomar medida para garantir que não vai ultrapassar o limite de tolerância. Tinha a zona B, que estava nesse nível de ação, que é quando tem o risco, mas ainda não passou o limite. E tinha a zona C, que era quando eu tinha certeza que ultrapassou
o limite. Era isso? Eu acredito que é. Zona A, zona B. Aí eu posso estar errada, porque já tem muitos anos, mas assim, o que acontecia? Alguns juízes consideravam que só era insalubre quando ultrapassasse o limite. Outros juízes consideravam que era insalubre quando estava na zona de incerteza. Esse é o entendimento do juiz, ok. Então, assim, eu, Fernanda, trabalhava com o limite de tolerância, porque era o meu entendimento a respeito das pesquisas que eu fiz, traduzir a norma e tal. Então, assim, enquanto não era muito claro, eu trabalhava assim. Só que, por exemplo, eu fui nomeada numa vaga que eu entendi que era, porque só de existir o risco já era insalubre. Ok. Então, assim, não tinha o meu posicionamento técnico é divergente do dela. Então, eu não continuei trabalhando lá. Porque toda vez que eu fazia um laudo, ela tinha que falar, não é assim, isso dava dor de cabeça para ela, entende? O laudo é para você. Então, assim, meio que tem que ter um alinhamento de como o perito trabalha com o modo com que o juiz pensa. Só que acontece muitas vezes a gente nem conhecer o juiz. A gente cai na vara, aí você vai fazendo um, faz dois, faz três, o juiz bota do seu lado, você fica. Eu não conheço os juízes para os quais eu trabalho. Então, assim, de certa forma é até bom, porque fica impessoal, né? No sentido de fica a questão mesmo da imparcialidade, né? Então, assim, a gente faz o trabalho, manda, e aí a apreciação por parte dos procuradores, dos juízes, independentemente do que a gente faz na perícia mesmo, né? Na parte técnica. E aí é isso. Então, para os peritos, tem o cadastro no tribunal, que tem que ser feito. Existe a perícia em outras áreas, mas eu não vou saber falar porque eu não atuo em outras áreas. E existe essa possibilidade de você tanto trabalhar pela empresa, você atuar como assistente pela empresa que você já trabalha, ou fazer parcerias com advogados para que você acompanhe as perícias e faça o parecer técnico, no sentido de que, eu acompanho a perícia, o perito fez tudo direitinho, ok. Não, o perito pode ter errado aqui, 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 vamos questionar isso. Então, assim, aí já é uma parceria que você faz com as partes. E vou ressaltar duas participações. O Luiz Oliveira, que está participando aqui com a gente, ele comenta que ele é perito em engenharia química na vara do trabalho lá em Guaratinguetá. Ele deixa também o telefone dele para contato. Obrigado, Luiz, pela sua participação. Legal. E o Emanuel Moura, ele comenta aqui que o critério de nomeação, ele fala, meu critério de nomeação é a qualidade e a imparcialidade dele, acredito, do perito, em laudos. Primeiro, e a formação dele na graduação depois, já que a engenharia de segurança do trabalho é uma especialização. Estando tecnicamente habilitado e não tendo viés, ele poderá receber uma chance. E lá ele comenta que laudos de qualidade são laudos de qualidade. Tem a base de engenharia química, mecânico, civil, ambiental, na graduação. Legal. Emanuel Moura é doutor Emanuel Moura, ele é juiz do trabalho. Comenta um pouquinho aqui do dia a dia dele. Agradecer a participação dele aqui, prestigiando a palestra. Mas, assim, é legal, assim, quando a gente fala de perícia, é uma área que é muito... As pessoas não têm muito acesso, sabe? Então, assim, os juízes são independentes, os peritos também trabalham por conta própria. Então, assim, existe uma uniformidade? Existe. Mas também existem muitas controvérsias. E aí a gente tem que saber até onde vai, até onde a gente pode ir, sabe? Qual que é o nosso limite de atuação ali também para não interferir ou para não causar mais confusão, né? No sentido de que a gente está ali para solucionar o caso, para fornecer elementos que levem a uma conclusão técnica aceitável. Então, assim, a gente tem que ter esse preparo, sim. Existem vários cursos, eu não conheço nenhum assim que eu posso recomendar, sabe? Mas conhecendo peritos ou conhecendo pessoas da área, conversem, perguntem, procurem saber, porque a gente aprende sempre. E eu acho que assim, qualquer aprendizado, né, não só na área de perícia, mas qualquer aprendizado que a gente possa levar para a vida, levar para outras situações, às vezes você vai trabalhar em um outro lugar depois, você pode usar tudo que você aprendeu. Então, assim, é sempre válido a gente estar aprendendo continuamente, né? Sim. E eu até fiquei com uma dúvida, assim, no momento que você estava apresentando, que várias vezes você comentou que existem algumas legislações nessa área de perícia
mas não vou dizer que elas estão ultrapassadas, mas elas não estão atualizadas, como você comentou, né? Muitas coisas Elas ainda estão faltam. ultrapassadas. Existe, Não, elas estão assim, existe ultrapassadas. alguma explicação, de fato, do porquê isso acontece? Existe, existe política. Infelizmente, a gente mora num país onde tudo termina em pizza. E eu não estou sendo, tipo, defendendo. Acontece, o trabalho no país, ela é aprovada diante de uma comissão tripartite paritária. Então, assim, existe um projeto, por exemplo, vamos lá, vibração que foi recentemente. Dava maior confusão porque ninguém sabia qual era o limite de tolerância. E a Fundacentro desenvolveu uma norma de higiene ocupacional, 9 e 10 para avaliação de vibração. Para aprovar essa norma, né? Então, assim, existia a norma de vibração da Fundacentro, que era a parte técnica, mas na lei me mandava usar a ISO. Então, mesmo eu tendo uma norma atualizada, feita dentro da instituição federal que trabalha com pesquisa de segurança, eu tinha que usar a ISO. Então, para aprovar essa norma na NR15, teve que mandar um projeto de lei para o governo, e aí o governo tem que analisar nessa comissão tripartite. É um membro do governo, é um membro representando os trabalhadores e um membro representando a empresa. Quando eu falo membro, é a comissão, né? E aí eles têm que chegar num consenso se isso passa ou se não passa. Então, assim, existem muitas questões que estão em discussão para análise, mas que não avançam. Por quê? Porque não é interesse político. E por quê? Então, assim, quando de fato, igual esse negócio da vibração, dava uma confusão danada, a melhor coisa que aconteceu foi ter aprovado. Eles estão fazendo isso agora. A legislação de segurança está mudando muito rápido. Ela está sendo atualizada e, de fato, tem essa necessidade, mas existe a politicagem. Então, assim, às vezes tem a norma. Olha para vocês verem como é que é incoerente. Ruído. Na norma NHO 01, a cada 3 decibéis, a minha intensidade dobra. Na legislação, a cada 5 decibéis, a intensidade dobra. E aí você fala assim, gente, mas o ruído dobra de acordo com uma função logarítmica. Se é 3 ou 5, você tem que decidir qual que é. Porque, assim, não tem técnica, entende? No sentido de, não tem justificativa técnica para essa divergência. E eu te pergunto, atualizaram o anexo do NR15? Ainda não. Então, assim, nós temos normas que são mais atuais, que são fundamentadas no conhecimento mais recente, mas que ainda não foram aprovadas, não foram regulamentadas. Elas ainda não estão em vigência na lei, então a gente não pode usar. Na ausência delas, tipo assim, não tem nada na lei que fala que eu tenho que usar aquilo, aí eu posso usar a outra. Se não fala nada. Agora, se fala que eu tenho que usar X e eu quero usar Y, eu não posso. Então, assim, a legislação de segurança está ultrapassada, ela está passando por um processo de atualização, mas esse processo é lento. Por quê? Por causa de politicagem. Isso é um dificultador, né? Infelizmente. Isso atrapalha um pouco o processo, né? Então, vou te fazer uma pergunta agora do Mas ponto de isso não vista... significa Ai, que perdão, nós pode continuar. somos. Não, só um comentário. Isso não significa que nós, do ponto de vista técnico, estamos desobrigados a seguir a mais atual. Por exemplo, na lei não fala que a substância química X, na lei não fala que ela é insalubre, mas eu sei porque eu pesquisei, pesquisei artigos acadêmicos e vi que essa substância que eu uso no meu processo causa câncer. Eu tenho que proteger esse trabalhador, mesmo não estando na lei. Porque se esse trabalhador tiver câncer, desenvolver um câncer, e ele entrar com um processo pedindo um nexo causal dessa doença, a empresa vai arcar com isso. Então, assim, o fato de não estar na lei não justifica que eu não tenho que olhar. Porque eu continuo sendo responsável por tudo aquilo. Aí eu já tô falando, não estou falando da perícia mais, estou falando do ponto de vista prevencionista. E aí acaba um pouco da importância do que o Luiz comentou aqui, sobre a necessidade do perito, né, estar sempre atualizado no contexto do conhecimento, né? Ele tem que estar sempre, como você comentou, ler um artigo científico para saber se aquilo é de fato perigoso ou não, né? Até mesmo para trazer à tona coisas novas, né, que sejam depois regulamentadas. Uhum. A Patrícia fez uma pergunta do ponto de vista profissional que eu acho bastante interessante e você podia talvez trazer um pouquinho da sua vivência. O que você sugere para quem deseja seguir esse caminho na perícia?
Olha, primeiro, não pode existir, não, gente. Eu falo porque, assim, o começo é mais difícil. Eu falo porque é uma profissão, então é o ganha-pão, é o que eu recebo pelo trabalho que eu faço. Só que o que a maioria das pessoas que querem começar na carreira enfrentam de dificuldade é que a gente só recebe quando o processo termina. Então, existem processos que você termina aí com 3, 4 meses, que é muito raro, são as secretarias que são muito organizadas. Então, você faz a perícia, daí 3, 4 meses, o processo acabou e você recebe. Mas tem processo que vai para outra instância, e tem secretaria que o processo demora 2 anos para terminar. Então, assim, o início é complicado, porque se você não tiver uma segunda fonte de renda, você vai desistir, porque assim, não é um retorno financeiro imediato. Então, assim, o primeiro passo para se tornar um perito é não desista. O segundo passo aí, ó, o Luiz está comentando, né? Que já que o processo foi pago depois de muito tempo. É isso mesmo. E assim, demora. Então, o entrar é mais complicado porque muitas vezes a pessoa não tem essa segunda fonte de renda para começar. Então, a minha sugestão é, para quem gostaria de entrar na área, primeiro você tem que ter uma fonte de renda secundária. E aí, enquanto você tem essa fonte de renda secundária, você tem que começar a participar de perícias, seja para conhecer, para aprender a fazer, seja, por exemplo, para acompanhar. Hoje em dia é mais fácil você começar como assistente técnico do que como perito oficial. Então, assim, assistência, porque aí você já tem uma amplitude maior de possibilidades, né? Porque, por exemplo, número de varas em Belo Horizonte, nós temos 48. Agora, quantos advogados eu não tenho em Belo Horizonte? Quantos processos eu não tenho em Belo Horizonte? Então, assim, eu vou fazer contato com os advogados e vou oferecer, olha, eu tenho a formação nisso, nisso e nisso, a minha proposta de honorários é tanto que eu cobro para acompanhar a perícia, não sei o que, faço, elaboro os quesitos, faço parecer, acompanho depois. Então, assim, buscar outras fontes que não necessariamente vão ser as vias juízo. E aí, quando você já estiver mais familiarizado, buscar esse acesso para fazer a nomeação via o tribunal. Quando eu falo que é um pouco complexo, é porque isso são vários fatores, sabe? Então, por exemplo, põe que tem perito que tem os equipamentos de medição. Então, por exemplo, se eu sou nomeada numa perícia, eu já saio daqui com minhas maletas, tudo, levo o mestre e entrego logo para o juiz. Agora, tem perito que não tem os equipamentos de medição. E aí, por exemplo, esse perito vai virar e falar para o juiz, olha, doutor juiz, eu preciso de tantos reais para eu poder contratar alguém para fazer essa medição, para fazer o laudo. Então, isso já dificulta também, porque, de certa forma, eu não estou falando que é errado, isso é legal, você pode fazer e tal. Mas, de certa forma, isso vai atrasar o processo, você vai precisar de adiantar um valor de uma das partes, que às vezes as partes não estão dispostas a adiantar. Então, assim, são várias questões que envolvem na questão de ser o perito do juízo, né? No sentido de alguns complicadores, né? Por exemplo, disponibilidade de equipamento. Mas, assim, a perícia, por você fazer no horário que você determina, por você poder ter essa flexibilidade, você consegue conciliar ela com outras atividades profissionais. Então, a minha sugestão busque conhecimento de como que funciona, procura conversar com, às vezes, algum advogado, algum perito, para saber como que funciona a área. Procure saber qual a necessidade, né? Porque, assim, eu estou falando de Belo Horizonte por fato aqui. Mas... Perdão. Saúde. Mas, assim, temos cidades, por exemplo, que não tem perito. E na ausência de perito, o juiz pode nomear outra pessoa que não seja necessariamente engenheiro de segurança do trabalho. Então, assim, no interior, por exemplo, pode ter uma demanda maior de perito para alguma coisa. Então, assim, são vários detalhes que, para entrar no mercado, você tem que estar a par. Existem algumas dificuldades, sim,
muitas responsabilidades, mas isso como qualquer outra profissão, né? Acredito que a gente tem que estar sempre capacitado aí no nosso melhor para a gente poder fazer o melhor trabalho que a gente puder. Então, assim, mas pensando do ponto de vista assim, mais rápido, mais acessível, via assistência técnica primeiro, para você já começar a ganhar um pouco de experiência e começar a ter convívio com a área de perícia, e depois a nomeação via juiz. Mas é isso, tem gente que prefere ser assistente técnico do que perito de juiz. Então, assim, a gente tem, depois vocês podem pesquisar também, tem empresas especializadas em assistência técnica. Você também pode procurar, por exemplo, olha, eu sou químico e atuo, entendo da área de perícia na área de química. Então, às vezes, essa empresa que já presta assessoria para várias empresas, ela vai te contratar. Gente, tem um site de Curitiba, que eu estou lembrando agora. Tem um colega nosso aqui de Belo Horizonte. Tem muita empresa, por exemplo, que é a nível nacional. A matriz fica em São Paulo. E o cara trabalhava em Belo Horizonte. Eles não vão mandar um perito de São Paulo vir aqui fazer essa perícia, porque vai sair mais caro mandar alguém acompanhar do que contratar alguém aqui. Então, tem site que você se cadastra, e aí esse site que eu estou falando de Curitiba é porque eu vi esse site. Você põe seus dados, e aí quando uma empresa de São Paulo precisa, ela procura com esse pessoal de Curitiba, porque eles têm peritos no Brasil inteiro. E aí eles vão e indicam um perito daqui. Então, não necessariamente você precisa ir também via advogado, você pode ir por empresas que prestam consultoria e assessoria na área de segurança do trabalho. Legal, muitos caminhos, né? Muitas possibilidades. Acho que isso é bacana para o pessoal que está ainda, às vezes, dentro da graduação, ou até já está dentro do mercado de trabalho mesmo, e vislumbra uma mudança de caminho ou acha esse tema interessante, né? Você fornecer algumas possibilidades aí bastante interessantes. Achei legal. A Fernanda já deixou aqui também o seu Instagram, tá aí no slide para o contato, né, Fernanda, para fazer contato contigo. Eu deixei aí porque, assim, eu sou bem acessível. Assim, vocês perceberam que eu gosto de falar muito, né? Então, assim, quem quiser mandar mensagem, quem quiser trocar ideia, eu estou à disposição. Pode mandar mensagem pelo LinkedIn ou pelo Instagram. E o Instagram também eu comecei tem pouco tempo. Mas é porque é isso, eu acredito que falta um pouquinho do dia a dia da perícia. Quando a pessoa vai fazer um curso, alguma coisa assim, ela vai ver a teoria. E a teoria é linda, vai botar em prática, entende? Então, assim, às vezes o pessoal me manda dúvida por mensagem, aí eu respondo a pessoa, mas eu aproveito e posto alguma coisa. Então, assim, quem quiser mandar dúvida, trocar ideia, estou acessível, estou à disposição. Se eu puder ajudar aí, podem ficar à vontade. Tá ótimo. Ela falou que acho que a Patrícia comentou aqui que você deveria iniciar um curso nessa área da perícia. Ah, que bom! Então, eu estou com um projeto que, olha que interessante. Eu estou com um projeto na área de TI, só que eu não vou falar o que é, né? Porque é um projeto. Que, assim, vai ser para facilitar aí o trabalho dos peritos na área química. Porque eu percebo que eu, como engenheira química, tenho muita dificuldade, às vezes, de fazer alguma coisa, porque não tem informação. Às vezes a informação está em inglês. Então, assim, tem perito que, às vezes, não tem o conhecimento. Ou então, a questão da pesquisa mesmo, né? A gente joga alguma coisa na internet, aparece um monte de informação, você não sabe o que você pode confiar ou não. Então, tá vindo projeto novo aí para ajudar os peritos e auxiliar o pessoal da justiça aí para poder fazer um trabalho mais assertivo na área de química, né? Para a gente não ter essas divergências, essas controvérsias que eu falo na perícia. Não, muito legal. Acho bacana. Parabenizo você pela iniciativa também, né? Tão preocupada com a área de tentar fornecer oportunidade para quem também já está dentro do próprio mercado de trabalho. O pessoal está te parabenizando aqui, são uma série de agradecimentos e eu que parabenizações pela palestra, que foi muito conhecimento, e de fato foi bastante conhecimento mesmo. Acho que serve para abrir o horizonte, né, de quem tem interesse por esse caminho. E antes de finalizar, eu queria já passar um recadinho aqui para o pessoal que está inscrito, que nós já temos proposta, né, uma nova proposta de palestra no dia 27, que vai ser com os alunos do 5º período do curso de Química. As inscrições já estão abertas lá na nossa página do Simpla. O tema é a Química dos Cosméticos e o Enigma dos Testes. Então, teremos a participação de uma convidada, uma especialista na área,
e vamos ampliando aí um pouco das áreas do conhecimento. E para fechar hoje, eu queria agradecer a você, Fernanda, em nome de todos os professores do curso de Química, pela sua brilhante palestra. Acho que foi ótimo para que, como eu comentei, para expandir os horizontes de todo mundo. Agradecer por a sua disponibilidade no sábado pela manhã, já no seu horário de descanso, vir aqui e oferecer o conhecimento que você tem para todo mundo. Muito obrigado. Obrigada mesmo, Fernanda, aí por todo o tempo. Foi excelente, né? Eu que agradeço, pessoal. Muito feliz. Tudo que eu deveria, né? Mas, assim... Acho que ela caiu, eu penso. Voltou. Obrigada, Paty, pelo convite. Estou à disposição. Quem quiser fazer contato pode ficar à vontade. E a gente mantém aí esse... Se precisarem, também estou à disposição. Dúvidas, mandem mesmo para a gente poder trocar conhecimento e ampliar mais a área que as pessoas ainda não têm tanto acesso, ainda não têm tanto conhecimento. Não, com certeza. Eu acho que ele deveria investir num curso, hein, Fernanda? Acho que teria muito aluno, viu? Não tenho dúvida. Até eu vou entrar também. Segredinhos da perícia que ninguém conta. Verdade. É porque é difícil essa Gente, obrigada divulgação mesmo, mesmo, né? Eu acredito que assim, o mundo do trabalho está mudando muito rápido. Então, assim, se você pegar aí a cultura de segurança de saúde e trabalho no Brasil, ela está presa ainda na década de 80. A gente está começando a mudar isso agora. E, assim, as pessoas que estão entrando não necessariamente tiveram contato com a galera lá das antigas. Então, assim, é um processo de transição, está todo mundo se adaptando. E aí a gente tem que divulgar conhecimento, sim. E eu falo que é isso, o perito que tem medo de assistente técnico, tem medo de advogado na perícia, é porque não sabe o que está fazendo. Porque, assim, quando a gente tem certeza do trabalho que a gente faz, pode ir um batalhão fiscalizar que você está ali, você está tranquilo, você está fazendo o seu trabalho e vai fundamentar a parte técnica e tal. Então, eu acredito que as pessoas às vezes têm medo disso, de expor o que a gente passa, por causa dessas controvérsias. Que aí vem alguém e fala, não, mas você está errado. Ah, mas você está certo. Ah, gente, a lei dá essa margem, né, de interpretação. Então, se ela dá essa margem, vamos discutir e vamos chegar num ponto que faça sentido para todo mundo, né? O que não dá é para a gente ficar com medo, né? Com medo nesse sentido de falar o que a gente realmente pensa, né? Então, assim, quem tiver curiosidade, dúvidas, manda mensagem mesmo, vamos trocando ideia, vamos manter o contato, tá bom? Agradeço mesmo. Ótimo. Muito obrigado pela disponibilidade. Agradecer também a todo o pessoal que participou. Nós tivemos um público bastante presente hoje. Gostei muito da interação, todo mundo comentando aqui no chat, mandando as perguntas. Não se preocupem, quem não preencheu a lista de presença, o check-in foi feito automático na plataforma do Simpla. Então, todos que participaram receberão o certificado no e-mail. O mais breve possível, a gente não dá prazo, porque não depende só da gente, né? Mas o mais breve possível a gente retorna para todos com os certificados. Mas hoje ficamos por aqui, agradecendo a Fernanda mais uma vez, a participação de todos. Agradeço, né, quem chegou pela primeira vez, quem está conhecendo o Webkin hoje, sigam aí integrados conosco através do e-mail, a gente segue fazendo a divulgação com vocês. E qualquer dúvida, pode mandar mensagem ou diretamente para a Fernanda, ou no e-mail do Webkin, lá pelo Simpla, que a gente repassa as perguntas para ela também, sem problema. Então, um bom final de semana para todo mundo. A Maridiane perguntou aqui sobre o certificado, não se preocupe, a lista já foi preenchida automaticamente. Eu até tinha me esquecido que o Simpla fazia isso, a gente estava tão acostumado com o Teams, onde a gente tinha que preencher, e aqui já faz automático e já fica mais fácil. Então, não se preocupe que todos receberão. Então é isso, bom final de semana para todo mundo, um abraço e até mais. Tchau, pessoal, até mais.